A história começa na cozinha do Palácio Imperial de Marahok, onde a princesa do reino está preparando linguado frito. Finalmente, todos os preparativos estão quase prontos. E esta é Lisa Kruger, a cozinheira de menor patente na cozinha real. A garota simplesmente não conseguia se convencer a fritar um peixe de tão alta qualidade. A culinária no Império Marahok é tão simples que é suficiente para te entediar até a morte. Mas a culinária do palácio deve ser requintada e rica. No entanto, neste país, até mesmo a apresentação é pobre e sem sabor, e seus métodos de cozimento se limitam a grelhar, cozinhar no vapor ou fritar em imersão. Havia um limite para quão descuidado se poderia ser. Ela não conseguia acreditar que existia um país onde não se temperava a comida nem com sal. Ela achava que um linguado tão delicioso poderia simplesmente ser frito na manteiga e depois finalizado com limão e ervas, tornando-o divino. Não que a opinião dela importasse, dada sua posição. Afinal, Lisa era apenas uma simples trabalhadora da cozinha. Além disso, a princesa já a havia avisado, sentenciando-a à morte. Lembrando disso, a garota ficou surpresa e deixou cair o prato, que era bastante precioso. Se ele caísse, uma catástrofe ocorreria. De repente, uma cozinheira chamada Marika chamou Lisa, contando sobre algumas notícias importantes. O que aconteceu? Lisa perguntou. Marika, a garota que veio correndo, a instou a não ter medo. O chefe a havia colocado responsável pelo prato de hoje para os cavaleiros. O quê? Lisa perguntou espantada. O chefe a escolheu pessoalmente, e Marika lembrou-a da pequena festa que tinham feito para a equipe da cozinha. A massa que ela trouxe era simplesmente magnífica, mas o subchefe fugiu, e disseram que ela envenenou a comida dos cavaleiros. Intoxicação alimentar? A garota perguntou aturdida. Como Marika aparentemente respondeu, ela serviu luxuosos sanduíches de ovo em um calor tão intenso que fez com que todos os cavaleiros desmaiassem. Mas como ela poderia ter cometido um erro tão grosseiro? De qualquer forma, Lisa entendeu que prato ela estaria preparando e pediu a Marika para trazer os ovos de ontem. Marika lembrou-a que aqueles estavam envenenados e perguntou por que ela estava separando as claras das gemas. Apenas espere, Lisa disse, sua mão doendo de tanto bater, mas a textura já estava maravilhosa. Marika achou que parecia creme batido. Então, Lisa teve que misturar cuidadosamente as gemas com a farinha e deixá-las descansar um pouco. E quando experimentasse, ficaria surpresa. Ela nunca tinha visto panquecas tão macias como se fossem nuvens, mas era cedo demais para se surpreender. Ela sugeriu experimentá-las com a sopa de hoje, e de fato as panquecas ficaram tão macias que pareciam derreter na boca, quentinhas e leves, até mesmo com gosto de repolho. A dor aguda em seu estômago desapareceu, já que todos estavam sofrendo de intoxicação alimentar. Ela decidiu cozinhar algo leve para o estômago. Isso é simplesmente incrível, Marika exclamou. Como você teve tais ideias? Você deveria ter se tornado um subchefe. Não, um chefe. Você está exagerando, Lisa riu. Para ela já era suficiente que as pessoas simplesmente gostassem de sua comida. Quando Marika disse de repente, se ao menos o governante de Genotart fosse alguém como você... Ah, ela exclamou em surpresa, mas sua amiga ignorou, dizendo que estava tudo bem. Não havia ninguém por perto naquele momento. É uma pena que a nação continental de gourmets tenha sido destruída assim. Para ser honesta, o último rei foi ganancioso demais. Ele quebrou o Tratado de Paz e invadiu Marahok para tomar mais terras. Até mesmo as boas pessoas de Genotart foram forçadas a esconder suas identidades. Ela soltou um pesado suspiro e disse que só esperava que os restantes membros da realeza fossem capturados em breve. Parecia que o príncipe herdeiro e a jovem princesa estavam bem escondidos. Os cavaleiros ainda os procuravam para descobrir onde poderiam se esconder. Lisa chamou Marika de maneira desajeitada, dizendo que a comida estava pronta, e perguntou se ela se importava em servi-la antes que esfriasse. Ela estava ocupada com o inventário hoje, então iria sozinha depois. Lisa! Marika exclamou. Lisa disse que não precisava chamá-la várias vezes, mas ela fugiu sem olhar para trás. O tempo estava bom. Por um momento, ela quase se esqueceu de quem era. Ela tinha que permanecer alerta nesta vida. Ela deveria evitar um fim triste a todo custo. A verdade é que ela é a princesa do reino de Genotart, Elina Gesendar, o membro sobrevivente da família real que Marika mencionou anteriormente. Ela se perguntou como conseguiu esconder sua identidade e sobreviver. Tudo porque a queda de Genotart não tinha ocorrido pela primeira vez. Isso havia acontecido repetidamente. Cada vez que tentaram vendê-la, a princesa para o Império, Helena fugia repetidamente. E cada vez o segundo príncipe do Império, Maximilian, a encontrava, absolutamente todas as vezes. E
Toda vez que ele a encontrava, o tempo era reiniciado. Apenas após inúmeras reencarnações ela percebeu que, não importava o que fizesse, não conseguiria evitar a destruição de seu país. Assim, nesta vida, ela fingiu ser uma refugiada, passando-se como prima de Marika e escorregando para dentro do palácio. Ninguém nunca suspeitaria que uma princesa de um país derrotado estivesse no coração de um império. Ninguém aqui conhecia seu rosto, e, consequentemente, sua personalidade também. As traições de sua família e as perseguições desesperadas estavam agora todas atrás dela. Ela definitivamente viveria esta vida em paz, conquistando seu espaço através da culinária. De repente, Lisa notou um farfalhar de folhas e decidiu conferir o que havia nos arbustos. Ela viu uma criança ali, mas o que essa criança estaria fazendo ali sozinha? Era perigoso brincar ali. Quando ela viu que ele estava colhendo uma erva desconhecida, imediatamente bateu em sua mão, perguntando o que ele estava fazendo. "Você não pode comer nada que esteja jogado por aí", ela gritou preocupada. "Você poderia se machucar seriamente." Mas de repente, a garota parou e olhou de perto para o menino. Nesse momento, ele disse, como se importasse, que estava com fome. Isso era tudo. E perguntou à moça quem ela era. Mas olhando para aquele menino, Helena se perguntou por que ele parecia tão familiar para ela. Mesmo com seu cabelo desgrenhado e olhar afiado, roupas esfarrapadas e corpo frágil, ele não parecia uma criança que pertencesse ao Palácio Imperial. Então, por que ele estava ali? O menino perguntou à garota de forma pomposa e agressiva por que ela estava olhando para ele assim. Ela deu um passo para trás, se desculpou e perguntou desajeitadamente se o tinha assustado. Se ela não tinha nada a ver com ele, então ele disse para ela se afastar. Ele estava apenas tentando comer aqui. Lisa gritou para não comer aquilo. Ele estalou a língua e perguntou qual era o problema, por que ela estava o impedindo. A menina respondeu que era uma planta venenosa e perguntou se ele entendia o que isso significava. Se ele comesse aquilo, teria terríveis dores de cabeça e indigestão. Ele poderia até vomitar. "Isso é perigoso", disse a princesa. "Ele não quer se machucar, quer?" Somente então o garoto jogou a planta fora. "E daí?" ele gritou. "Ele não vai morrer se comer." Ele disse para ela cuidar da própria vida e se afastar. "Ei!" ela chamou. "Não diga isso!" Ela sugeriu que tentassem algo realmente saboroso juntos. "Delicioso?" o garoto perguntou, interessado no que ela queria dizer. No momento seguinte, Alina trouxe pão para ele, e o garoto comeu com tanta avareza que até lambeu todas as migalhas do prato. Depois de se fartar, ele se plofitou na grama, feliz por seu estômago estar cheio, e Lisa perguntou como ele tinha gostado. O garoto olhou para a cozinheira e hesitou em responder, mas então a agradeceu e se desculpou por ter gritado com ela. "Está tudo bem", respondeu Lisa. "Todo mundo tem dias assim." Mas então ele admitiu que aquele era o pão mais delicioso que ele já tinha comido na vida. "Normalmente", ele continuou após uma pausa, "eu como apenas os duros e azuis." Helena repetiu suas palavras. Ele perguntou se ela queria ver e estendeu o pão estragado, dizendo, "Eles parecem assim." A menina ficou alarmada e perguntou quem lhe dera algo desse tipo, mas o garoto explicou que ele sempre comia aquele tipo de pão. "Toda vez que eu como esse pão, meu estômago dói, mas não há mais nada para comer, então eu acabo comendo mesmo assim." "Isso não pode ser!" Helena ficou chocada e pensou, que tipo de pai daria apenas isso a uma criança? Preocupada com o garoto, ela perguntou onde estavam os pais dele, onde ele morava e onde era sua casa. "A casa dele?" o garoto perguntou novamente, apontando para o edifício mais próximo deles. Ao ver o prédio em ruínas, Lisa ficou horrorizada e gritou, "Essa é a sua casa?" Ela se lembrou de como tinha passado por ali com Marika e perguntou se não era um galpão abandonado. "Não era!" o garoto gritou. Uma criança vivendo sozinha nesse enorme palácio imperial sem ninguém para cuidar dela. A menina se perguntou por que ele vivia ali em tal estado. Ela perguntou se havia alguém que pudesse cuidar dele. "Agora eu não preciso de ninguém", ele respondeu. "Eu posso viver perfeitamente sozinho." Lisa pediu para ele não ser teimoso e considerar se encontrarem novamente amanhã. "O quê?" o garoto perguntou novamente alarmado. "Encontrar de novo aqui?" "Sim", ela confirmou feliz. Na verdade, a princesa decidiu contar a ele que era cozinheira e trabalhava na cozinha do Palácio Imperial. De repente, Marika chamou Lisa e perguntou onde ela estava. Os cavaleiros perguntaram se a comida estava pronta. A menina imediatamente se levantou, lembrando que precisava ir. Pediu desculpas, disse que sairia mais cedo hoje e perguntou se haviam combinado. "Até amanhã!" Ela sussurrou brincalhona para o garoto e o deixou para trás na floresta. Enquanto o observava ir, ele sibilou e disse que ela nem sequer lhe disse seu nome.
Que mulher estranha! Lisa! Marika exclamou alegremente. Você conseguiu! Satisfeita que os cavaleiros estavam contentes, ela viu como eles reagiram. Todos a elogiaram. Finalmente perceberam quão talentosa ela era. O capitão disse que queria que ela continuasse cozinhando para eles. Lisa! Ela exclamou alegremente. Você está no caminho certo para o sucesso, mas também tem uma subchefe. Ela simplesmente não pode... O quê? Perguntou Marika. Só não me diga que ela não precisa dessa posição. Ela pensou que estava apenas indo trabalhar na cozinha à noite para praticar para a refeição de amanhã, mas Lisa agora estava fazendo comida para a equipe da cozinha para o dia seguinte, e decidiu preparar tudo com antecedência. Ela está certa, Marika disse à sua suposta prima e perguntou se era demais. Ele vai terminar as sobras sozinho, então está tudo bem, respondeu nervosamente, acabando por fazer mais, pensando naquele garoto. Mas por mais que cozinhasse, nunca era o suficiente para ele. Ele parecia capaz de terminar toda a panela sozinho. Ah, Marika falou alegremente, como se entendesse o motivo de Lisa, mas a princesa não entendeu o que ela queria dizer. Apesar do que disse anteriormente, ela realmente planejava convidar o capitão para uma xícara, certo? Afinal, ele gosta da comida dela, exclamou. Mas isso não era verdade. Lisa riu. A menina que entrou na cozinha suspirou pesadamente e chutou os vegetais preparados. Ela se virou para Lisa e disse que só porque ela cozinhou bem hoje, não significava que poderia ficar arrogante no futuro. Tente não esquecer seu lugar, aconselhou Trudy, a subchefe da cozinha do Palácio Imperial. O quê? Trudy perguntou urgentemente, sem esperar por uma resposta. Ela ficou sem palavras, tocou em um nervo exposto. Ela aconselhou pomposamente que não fosse tão autoconfiante só porque havia sido elogiada. Não se empolgue só porque você cobriu para ela por um dia. É incrível, Marika murmurou. Ela mesma fugiu porque não conseguiu lidar com isso. Lisa pediu a Trudy para não ficar tão brava e ofereceu para ela experimentar sua sopa. Trudy tentou se mover e perguntou a Lisa se agora ela estava dando ordens para ela. Marika brincou que ela simplesmente fugiu porque não queria trabalhar e que não tinha direito de agir de forma tão arrogante. Ela fugiu gaguejando, pedindo a Trudy e explicando que estava simplesmente fazendo o trabalho da chefe, uma ordem da chefe. Uma ordem da chefe? Lisa perguntou. Trudy exclamou. Isso mesmo! Eles provavelmente não sabem, mas o trabalho de uma subchefe é muito mais difícil do que eles podem imaginar. Eles não precisam saber os detalhes. Eles não vão entender de qualquer forma. Sim! A mulher perguntou, aturdida com suas palavras. E que tipo de trabalho era esse? Ela também estava interessada em que tipo de trabalho ela supostamente pediu a ela. Chefe! Trudy gritou alarmada, e a mulher começou a gritar com a funcionária. Não somente ela havia fugido, com medo de ser responsabilizada pelo problema que criara, mas agora também ia mentir sobre isso. Justamente a tempo. Venha atrás de mim agora, ela ordenou, segurando a mão de Trudy. Trudy estava se desculpando e dizendo que tudo isso era porque Lisa havia roubado o trabalho dela. Ela roubou? A chefe perguntou, explicando que Lisa foi quem limpou o lugar, e como punição, ela teria que lavar os pratos. Durante uma semana, Marika teve a sensação de que em breve seria chamada à atenção. Ela estava sempre implicando com ela, então era justo. Que alívio! Ela estava feliz que a chefe notou seu trabalho. Lisa agradeceu a Marika pela ajuda, mas agora que esse inconveniente estava resolvido, não era hora de darem os toques finais? Olha! Exclamou o garoto. Ele fez como ela disse, então ela deveria lhe dar comida. Já era o segundo dia que Lisa estava dando comida a esse estranho garoto. Depois de examinar suas mãos em busca de sujeira, a garota concordou e disse: Ok, você passou. Ela disse a ele que ele deveria vir apenas com as mãos lavadas a partir de agora e decidiu tentar educá-lo um pouco. Ele estava feliz em ter uma refeição mais do que merecida. E Lisa disse que havia sopa de abóbora no menu hoje. Ele nunca tinha visto sopa de uma cor tão bonita. É deliciosa por si só, mas é ainda melhor quando você experimentar com pão. Primeiro, mergulhe o pão na sopa e deixe-o embebedar bem. Depois, morda um grande pedaço do pão amolecido. Uau! Exclamou o garoto. A abóbora é tão macia e doce e o pão derrete na boca. Ela ficou feliz em ouvir isso. Valeu a pena usar todo aquele leite. Estava incrivelmente deliciosa, mas incapaz de se controlar, ele se virou para a moça e disse que queria outra porção. Finalmente, o garoto estava satisfeito. Lisa perguntou se ele tinha gostado e ele acenou com a cabeça. Ótimo. Então ela pediu que ele tentasse dizer obrigado pela comida. Ele perguntou o que aconteceria se dissesse isso. Ao dizer isso, você se sentirá bem depois de terminar a refeição e fará
a pessoa que a preparou feliz. Então, ela é quem fez essa sopa. Então isso a deixará feliz, é claro, exclamou Lisa. Nada a deixa mais feliz do que quando as pessoas gostam da comida dela. Então ele agradeceu a moça pela comida. A propósito, ela se perguntou por que ele a chamava de moça, porque ele respondeu que não sabia o nome dela. Ela se lembrou de que ainda não tinha se apresentado, mas havia, na verdade, algo que a incomodava. Esse garoto se parecia exatamente com ele, o homem que a matou em sua vida passada, o príncipe Maximiliano. Quando criança, ele ficou furioso por ser perseguido no Palácio Imperial e trabalhou implacavelmente para ganhar o reconhecimento do imperador. Naquela época, ele morava no Palácio Imperial. Ninguém cuidava dele, e ele tinha mais ou menos essa idade. Era uma coincidência perfeita. Helena perguntou, a propósito, qual era seu nome? A garota ficou tensa de alarme, torcendo e orando para que não fosse o tal, Richard. O garoto respondeu e modestamente perguntou qual era o nome dela. A princesa suspirou aliviada quando o nome era diferente. Meu nome é Lisa Kruger, pensou, fingindo ser a prima de Marika e trabalhando como assistente de cozinha. Mas, por algum motivo, para ele, ela se apresentou como Helena. Ela sentiu que deveria ser honesta com esse garoto. Helena? Richard repetiu com apreensão. A princesa ofegou. Apenas ele sabia esse nome, e na frente dos outros, ele deveria chamá-la de Lisa. Por quê? Richard perguntou. Helena explicou que se outros descobrissem seu nome, ela não poderia mais ficar ali. Isso significava que ela não poderia mais cozinhar comida deliciosa para ele. Richard não queria isso. A comida de Lisa, ou seja, a de Helena, no geral, a comida dela. É deliciosa. Está tudo bem, Helena disse. Enquanto você me chamar de... Lisa, podemos continuar a nos ver. Para confirmar isso, a garota perguntou se ele a entendia. E Richard disse que sim. Se isso significasse que ele poderia ver Lisa, ele faria... Alguns dias depois, Richard se viu novamente sozinho, mesmo que ela dissesse que sim, mas não cumprira sua promessa. Mas o ponto todo era que o trabalho estava a todo vapor na cozinha, e de repente um grito foi ouvido. Até quando isso vai continuar? Trudy gritou que estavam sem ingredientes novamente. Por que ela continuava cometendo esses erros básicos? Isso perturbava o fluxo de trabalho deles. Ela era completamente improdutiva. Ela se desculpou com Trudy. Não havia terminado os preparativos que ela havia solicitado antes. Do que você está falando? Perguntou o subchefe. Ela realmente acha que é a única ocupada? Ela não é a única trabalhando aqui. Lisa já estava trabalhando na cozinha há 2 dias depois de ser transferida por recomendação do chefe. Pare de arrumar desculpas e vá pegar 2 sacos de batatas. Você consegue seu emprego por conexões e ainda se move como uma lesma. Parecia que Lisa era completamente odiada, pensou, enquanto várias batatas caíam do saco. Ela ficou feliz que o chefe a reconheceu e a deixou entrar na cozinha, mas não sabia que haveria tantas pessoas lá. Trudy parecia especialmente odiá-la. O que ela deveria fazer? Ela já havia prometido encontrá-lo, mas desde aquele dia não conseguira fazê-lo. Suspirando pesadamente, a garota esperava apenas que ele não estivesse esperando por ela todo esse tempo. Tudo bem, pensou Helena. Não importa o que aconteça hoje. Eu definitivamente irei. Eu prometi alimentá-lo. Houve uma tosse dolorosa. Ela vinha tossindo há um tempo e tinha calafrios e uma dor de cabeça latejante. Marika, ao vir buscar a irmã, perguntou a Lisa se ela havia pegado um resfriado. Lisa perguntou o que estava errado. Ela não deveria estar ocupada, mas Marika veio porque estava preocupada. Esse trabalho não importa como você olhe. Ela está se making muito de lado. É óbvio que ela está despejando todo o trabalho em cima dela. Não há nada a fazer. Trabalhar na cozinha é sempre muito e difícil. Não é? Ela estava certa de que logo se acostumaria e tudo ficaria bem. Lisa, você é tão gentil, disse Marika, mas não posso mais ficar de lado. Vou falar com o chefe eu mesma. Agora ela deveria voltar para seu quarto e descansar. E nada de desculpas. Me dê o saco. Não, é o trabalho dela que foi pedido para fazer. Então é melhor que ela faça sozinha. Ela é tão teimosa? Então tudo bem isso? Perguntou Marika. Ela ainda terá que carregar outro saco. Lisa agradeceu a ela. Estava feliz. Francamente, ela não teria tido coragem de subir e descer 2 vezes. Talvez Marika estivesse certa, e ela realmente estivesse com um resfriado. Ela estava ocupada nos últimos dias, mas ainda não podia descansar, mesmo que ainda tivesse algo a fazer. As pernas de Lisa cederam e ela caiu. Alguém desmaiou! Gritaram os cozinheiros. Lisa, aguente firme! Ela não cumpriu sua promessa para com aquela criança. Depois de algum tempo, Alina recuperou a consciência e se levantou. Helena percebeu que estava em seu quarto. No fim, ela perdeu a consciência, se perguntando o que deveria fazer. Tinha causado problemas para todos. De repente, em meio ao silêncio da noite, um forte golpe foi ouvido na janela e uma vozinha chamou seu nome. Helena pensou tensamente que alguém a estava chamando. Lisa! Ela havia escutado errado. De repente, percebeu que a janela estava aberta
aberta e um pássaro branco entrou, dizendo a Lisa que estava com fome. O pássaro pediu que ela lhe desse algo para comer, dizendo que estava com fome. Lisa pensou com medo que aquele pássaro estava falando. Ela imediatamente o agarrou com força e perguntou ao pássaro que podia falar se ela estava realmente em uma condição tão grave. Lisa, estou com fome! O filhote repetiu. Espere, esse pássaro, se ela pensasse bem, tinha olhos amarelos e penas prateadas. Poderia ser Richard? A garota perguntou baixinho. Quando relaxou a pressão, o filhote aproveitou isso e voou para fora da janela. Ela pediu que ele parasse, mas de repente o pássaro disse a Lisa que queria vê-la. Ele havia esperado. Estava preocupado. Então ela notou um garoto parado por perto. Então era Richard. Mas como ele foi parar ali? O garoto disse, embaraçado. Aquele cara está dizendo coisas desnecessárias. Quando Lisa saiu do quarto, viu aquela cena. Richard estava gritando com o tio para não dizer coisas estúpidas. Ele ainda não havia o perdoado completamente. Ele pediu a Lisa que não o interpretasse mal. Não estava falando em seu nome, mas Lisa também tinha uma pergunta, e acabou que ouviu tudo corretamente. Era seu pássaro chamado Tio. Lisa pensou que os pássaros de Mary Hawk podiam falar. No entanto, Richard agiu como se fosse natural discutir com o pássaro sobre Lisa. Os dois pareciam ser muito próximos. Ela não deveria pensar muito nisso. Eles fizeram as pazes, e isso era o principal. De repente, ela se lembrou que já era muito tarde, e perguntou a Richard se não era hora de ele ir para casa. Ele ia embora de qualquer jeito, mesmo que ela não tivesse dito nada. Além disso, ele sempre andava assim. Richard veio todo esse caminho, mas fingiu que não significava nada. A partir de agora, era melhor que ela mantivesse sua promessa. Se quebrasse de novo, ele ficaria muito bravo. A garota não podia deixar de se sentir tocada pelo comportamento do garoto e, antes que ele saísse, chamou-o. Lisa disse que ainda estava frio à noite, então era melhor ele se cobrir com isso. A princesa agradeceu Richard por vir hoje e disse, até logo. O garoto ficou muito envergonhado com sua preocupação e disse que na próxima vez era melhor ela cumprir sua promessa. Essa mulher, ela não sabia quem era, mas parecia de alta patente. Ela até usava as alças de um uniforme imperial. Se a arena causasse uma má impressão, isso poderia levar a problemas. Ela tinha que tentar amenizar a situação. A garota se apresentou como Lisa Kruger, uma cozinheira da cozinha imperial. Ela ainda era novata, então pediu desculpas por sua grosseria. O que é isso? Perguntou o cavaleiro, questionando sobre o que estava em sua cesta, o que ela estava escondendo ali e o que queria levar. A princesa escolheu suas palavras awkwardly, dizendo que não havia nada de suspeito naquilo. Parece que ela está brincando agora, perguntou e exclamou que disse a ela para responder. Lisa timidamente admitiu que era comida, sanduíches. Na verdade, ela os trouxe para dar a uma amiga que morava ali. Ela pediu que não dissesse isso. Referia-se a essa pestinha, mas Lisa provavelmente respondeu de forma desajeitada. Esse não era um lugar onde qualquer um poderia entrar. Apenas aqueles que tinham permissão do imperador podiam entrar e sair. Tentando enganá-la com sua aparência inocente, a garota suspeitava que ela estava tentando prejudicá-lo. Vendo que ela não estava desistindo, o cavaleiro pediu que provasse que era amiga dele e perguntou o que sabia sobre Richard. Perdida em pensamentos, Lisa disse que ele parecia ter cerca de 10 ou 11 anos, o que estava errado. O cavaleiro respondeu, ele tem 14. Isso chocou Helena porque Richard era muito pequeno para sua idade. A garota perguntou sobre o nome do garoto e Lisa respondeu, o nome é Richard. É só isso? Ouviu a pergunta do cavaleiro. Parecia que ela não sabia nada. Ela afirmava ser amiga dele, mas não sabia nem sua verdadeira idade ou nome. Não me faça rir. Era hora de tomar a decisão final. Ela tinha resistência a venenos, então poderia determinar se a comida estava envenenada. Mas o que acontece é que a manteiga de amendoim tem um sabor perfeitamente tostado e salgado, que é espesso ao toque, mas derrete facilmente. A combinação com a banana dentro é simplesmente incrível. Por que é tão gostoso? Lisa modestamente respondeu. É apenas um sanduíche comum. A garota pediu que não mentisse e destacou o sabor. Lisa disse que para dar a textura certa, ela adicionou um pouco de creme. Ela pensou que poderia ser assim, mas aparentemente não era. O cavaleiro de repente agarrou Lisa e perguntou admirado se ela realmente havia entendido tudo errado. Ela perguntou por que era dela que aquele garoto estava falando. A encantadora Lisa revelou o apelido bastante surpreendente que ele lhe dera. O nome da garota era Lilith Carmillon von Holtzreger, mas se ela continuasse a demorar, chegaria tarde. Graças a ela, o dia de Lilith ficou perfeito, e ela também agradeceu pelo lanche. Depois disso, despediu-se da encantadora Lisa, e Alina pensou, isso não é possível. Essa mulher é a candidata mais provável ao posto da próxima imperatriz, a cabeça dos Cavaleiros do Leão Azul, a ordem de cavaleiros mais poderosa, a princesa Lilith. Mas a princesa se perguntou como, sendo de tão alta patente, ela sabia sobre Richard. Parecia que estavam bastante próximos.
Sem perceber, começou a pensar em voz alta, e de repente um garoto apareceu e perguntou se ela estava falando sobre ele. Isso despertou a Lina de seu fluxo de pensamentos. Richard perguntou a Lisa o que ela estava fazendo em tal lugar e se havia vindo para cumprir sua promessa. Sim, admitiu a garota. Ela realmente queria cumprir sua promessa. Hoje perguntou se estava atrasada. Ela estava preocupada que ele já tivesse comido, mas então ouviu o estômago do garoto roncar alto, e ainda assim ela chegou a tempo. Ela tirou os sanduíches e os entregou a Richard. Estava delicioso, disse o garoto, o que deixou Lisa feliz. Havia muita comida, e ela pediu que ele não tivesse pressa. Richard morava entre o Palácio da Princesa e o Palácio do Príncipe, onde a entrada sem permissão era proibida. Um garoto que conhece a princesa, ela mesma, se você pensar bem. O nome que ela ouviu antes é realmente Richard e não Maximilian, o nome do segundo príncipe que a matou em sua vida passada? Mas e se ela estiver errada? Pensando bem, ela nunca tinha visto o rosto do segundo príncipe em sua vida passada. Tudo o que ela lembrava eram suas botas manchadas de sangue. Mesmo que o segundo príncipe que a matou agora estivesse no passado, ela não queria se envolver com alguém que lhe lembrasse a dor. Desde o início, juntando coragem, Helena perguntou a Richard se ela havia entendido corretamente que ele conhecia a princesa Lilith. Então, por que o jovem ficou cauteloso? Lisa explicou que ela o havia encontrado a caminho dele e que ela disse que o conhecia. Não duvide disso, ela disse a si mesma, e finalmente perguntou a Richard se ele poderia ser o príncipe do Império Merahol. Ele, Richard, perguntou incertamente. Príncipe Marhalka? Helena estava esperando uma resposta. Ele é simplesmente um garoto, respondeu Richard. Um bom para nada. Não há ninguém mais majestoso e impressionante do que o príncipe. Ela perguntou o que isso significava. Richard respondeu. O que ele disse? Se ele for útil, ótimo. Se não, é isso. A família imperial Marahawk sabe como usar magia. Ele esclareceu, e Lisa confirmou que era verdade. A razão pela qual o Império Marahawk é chamado de nação mais forte do continente é por causa da magia extraordinária que criaram. É também por causa da enorme diferença de força, disse Richard. Embora isso não a curasse, ele ainda decidiu mostrar. Vendo a luz diante dela, Helena ficou impressionada com a beleza da magia de Marahawk. Mas de repente, caiu a ficha de que esse garoto tinha magia, e ela perguntou o que era. Era surpreendente que sua mente estivesse clara. Magia de cura, ele respondeu. Era tudo o que ele podia fazer. Apesar de sua falta de força, ele perguntou se ela entendia. Ele era de Marahawk, mas não sabia como usar nenhum feitiço mágico. Mas talvez houvesse um lugar onde até mesmo esse pequeno poder pudesse ser útil, desde que fosse mantido aqui para que ele pudesse usar seu poder mágico quando necessário. Que bobagem! Ela exclamou. Ele não é uma coisa. Ele era um garoto em crescimento que precisava ser cuidado. Mas Richard pensou que ela estava dizendo coisas muito estranhas. Fraqueza é um pecado. Apenas aqueles com habilidade podem ascender ao topo. Se não, então você não pode reclamar se for esquecido ou ridicularizado. Somente aqueles que valem algo conseguiram sobreviver. Esta é, afinal, a filosofia principal de Marahawk. Se é sem valor, então naturalmente pode ser descartado. Mas isso está simplesmente errado. Ela pediu a Richard que a ouvisse atentamente, que a olhasse e entendesse. A garota disse ao garoto que não sabia como usar magia de forma alguma. Ela era da nação derrotada de Jenna Tart e trabalhava na cozinha implorando por sua vida. Em sua vida passada, só porque era a última princesa sobrevivente, foi abandonada e negligenciada. Eles a esqueceram repetidamente, e no final, ela morreu uma morte miserável, vez após vez. Então, ela entendia como ele se sentia, mas isso não era algo que deveria ser considerado normal. Além disso, ele era o único que gostava tanto de sua comida que já o tornava especial, mais do que qualquer outra pessoa. Se ele não estivesse ali, quem apreciaria tanto sua comida? É verdade! Ele exclamou feliz. Ele é o único que mais gosta da comida da Lisa. Isso mesmo! Concordou a princesa, e pediu que ele não dissesse coisas tão tristes novamente. Lisa era tão gentil e não se parecia nada com Marahawk. Nesse caso, Richard também não se encaixava, disse a princesa. Alina não queria que essa criança passasse pela mesma dor que ela havia enfrentado no passado. Richard riu com Lisa, mas ainda assim, algo parecia estar incomodando-o. Por alguma razão, toda vez que Lisa planejava se encontrar com Richard, algo semelhante acontecia. A tarefa era descascar toda aquela montanha de batatas, e o objetivo era terminar em 2 horas. Se ela conseguisse terminar antes desse tempo, conseguiria ver Richard sem problemas. Mas então Marika chegou e perguntou a Lisa se era uma piada. O que isso significava? O que aconteceu? Trudy pediu a ela que preparasse as
Batatas. Então ela as descascou. Marika perguntou se ela disse que faria tudo sozinha. Oh, meu Deus! Ela se indignou. O que diabos eles vão cozinhar? Lisa riu e respondeu. Ela disse que era purê de batatas. Marika repetiu desconfiada, mas Lisa concordou. Embora o prato exigisse muito tempo e esforço, e descascar as batatas sozinha levasse bastante tempo. Em sua mente, ela suspirou pesadamente e pensou que nesse caso, hoje também, ela não conseguiria se encontrar com Richard. Lisa começou a pensar e de repente perguntou o que ela achava que aconteceria se não as descascasse. Marika perguntou a Lisa o que ela queria dizer. Ela entendeu por que Lisa não queria fazer isso, mas Lisa a interrompeu. O prato de hoje não é para um banquete importante, certo? Não, isso é para o jantar da noite. Lisa estava absolutamente animada com a ideia de que, se preparasse esse prato, talvez conseguisse chegar a tempo para se encontrar com Richard. Ela perguntou por que não tentavam algo novo, apenas esperando encontrar sua amiga mais cedo. Sua Majestade não comeu nada novamente hoje. Ele não tinha apetite, mas nesse ritmo sua saúde só vai piorar. É por isso que ele deve escolher um sucessor o mais rápido possível, suspirou o governante. O próximo imperador de Marahauca deve superar todos os outros. Essa verdade não deve ser esquecida. Sim, pai. Lilith respondeu, prometendo se lembrar disso. Marika chamou Lisa e disse à irmã que trouxe tudo. Aquilo com o fundo redondo da cozinha. Ela perguntou se estava certa de que era realmente possível preparar um prato de batata assim. Claro! Exclamou Lisa. E depois de olhar as garrafas, escolheu a que era perfeita. Marika perguntou o que exatamente ela planejava fazer. Lisa perguntou se ela tinha cozido todas as batatas. E ao descobrir que tudo estava completamente pronto, disse que agora faria tudo. Observando sua irmã bater as batatas, Marika perguntou em choque o que ela estava fazendo. Tudo saiu bem, e Lisa sugeriu continuar, mas Marika não parecia confiar muito nisso. Ela perguntou à menina se ela estava realmente segura disso, se não era tarde demais. Lisa pediu a Marika que não se preocupasse e disse a ela que estava prestes a conquistar o estômago de Trudy para sempre com esse prato. Trudy ficou impressionada com sua piada sobre querer mudar o jantar. Mena e pediu para ouvir. Não há prato de batata melhor do que purê de batata, embora leve tempo para preparar. É exatamente isso, exclamou Lisa. Considerando que os cavaleiros acabaram de voltar de sua expedição, eles vão comer tudo a uma velocidade da luz. Se servirem purê de batata, eles nunca conseguirão acompanhar o assombro deles. Trudy perguntou. Então, o que ela ia servir em vez disso? Pedindo para ela mostrar o que havia preparado, disse: Este prato é tão macio quanto purê de batata, mas tão crocante quanto batatas fritas. E ela chamou este prato de purê de batata. Ao olhar para ele, Trudy pediu que explicasse que tipo de prato era. Coza as batatas com a casca, amasse-as levemente, depois asse no forno até dourar, disse ela. Ela está brincando, perguntou o sous-chefe. Sem descascar a casca? O que é isso se não preguiça? Lisa disse que ela entenderia assim que experimentasse. E então, Trudy decidiu dar uma chance. Como a casca não foi removida e assada até formar uma crosta crocante, acabou ficando crocante por fora, mas macia e fofa como purê por dentro. E quando mergulhada no molho de iogurte, adquiriu um sabor limpo e refrescante. Eu não queria admitir, mas estava muito bom. Isso será para o jantar. Ela ordenou que cozinhassem as batatas restantes com a casca. Trudy perguntou se ela percebia como era raro ela aprovar tais coisas. E Lisa agradeceu alegremente, dizendo que começaria agora, agindo por conta própria só porque havia sido elogiada uma vez. Lisa Kruger é um desafio, graças a Deus. Lisa cantou feliz enquanto saía da cozinha a tempo hoje. Pela reação de Trudy, ela supôs que ela gostou demais do prato, e um pouco mais e tudo teria saído do controle. Ela já estava indo em direção a Richard quando de repente ouviu um grito ao seu lado exigindo que a deixassem ir. A garota percebeu de repente a quem pertencia a voz e correu imediatamente na direção do grito. O menino gritava para sair e nunca mais voltar. Quando Lisa chegou correndo, ele já estava sozinho, tendo se encontrado sentado atrás de uma coluna. A garota se aproximou, mas ele não deixou que ela o tocasse. Ao ver sua amiga, ele estremeceu e gaguejou, e perguntou a Lisa como se estivesse se perguntando o que ela estava fazendo ali. Alina conseguiu ter uma visão melhor de seu rosto machucado e perguntou atônita: O que aconteceu? O que aconteceu? Mas o menino afastou a garota dizendo: Está tudo bem. Não há com o que se preocupar. Está tudo ok. Lisa ficou indignada. Ele estava sangrando. Alguém veio aqui, certo? Está tudo bem. Richard repetiu rigidamente e sem parar. Ela não precisa saber. É terrível. Quem fez isso? Quem poderia machucar um menino tão pequeno? A garota se perguntou o que poderia ter feito isso, e perguntou cautelosamente se realmente era ela. A única pessoa que Richard conhece e que mora perto é a princesa, e ela perguntou se foi ela que fez isso com ele. O menino ficou surpreso. Ele nunca esperava que Lisa responsabilizasse Lilith. Ele exclamou que Sua Alteza não tinha nada a ver com isso. Ela era uma pessoa bondosa. Verdade? Perguntou Lisa. Verdade, respondeu Richard. Eles ficaram em silêncio por
por um momento, pensando sobre o encontro, e Lisa concordou que se ele dizia isso, não perguntaria mais. O menino se desculpou por fazê-la se preocupar. Não, respondeu Lisa. Estava apenas triste ao vê-lo em dor. Richard disse que ela não precisava se preocupar com isso. Ele já lhe tinha dito antes que a razão de estar assim era porque era fraco. Eu sou apenas um fardo inútil, e isso é punição por desonrar Mara Hawke. Então não há razão para ficar triste. O que isso deveria significar? Ela perguntou irritada. Ela odiava isso. Odiava que o tratassem assim como se fosse normal. Ele era o amigo mais querido que ela tinha, então por que ele achava que merecia ser tratado assim? Lisa! Richard a chamou confuso. Richard! Lisa disse de repente agudamente. Da próxima vez que ele vir aquele homem, deve dar-lhe uma boa tapa na cabeça e dizer que ele é melhor do que ele jamais poderá ser. Que lógica é essa? O jovem riu. Ele nem sabia o que isso deveria significar. Ele não pode imaginar que alegria é comer algo delicioso até ficar satisfeito. Ela não sabia fazer nada além disso, e isso era tudo o que podia dizer. Ainda assim, ele concordou que era bom que Richard tivesse se tornado alegre novamente. Ela não sabia quem havia zombado dele, mas se ele descobrisse, não escaparia impune. Assim que Lisa saiu e Richard começou a comer, Lilith apareceu e suspirou. Que pena! Ela não podia acreditar que Lisa pensasse nela daquela forma. De onde veio esse mal-entendido? Mas isso significa que ela estava ouvindo. Lilith não queria ouvir à força, mas eles conversaram por tanto tempo. Ela realmente parece tão brava? A princesa perguntou se Richard concordava com ela. Ele disse pensativo, talvez um pouco assustadora, e por isso, levou uma pancada na cabeça de Lilith. Pequeno, travesso, ela perguntou. Você sabia que existe uma coisa como ser honesto demais? Ela pediu que ele lhe desse um dos sanduíches de Lisa. Ele se recusou, mas Lilith não pediu aquele homem ganancioso de graça. Ela fez o hematoma desaparecer mais rápido. Ele agradeceu a ela e disse que ela podia ficar com um sanduíche. Para ser sincero, esse homem tinha um caráter terrível, disse Lilith. O menino riu e disse que mesmo quando ele o golpeou, não doeu nada. Na próxima vez, ele não iria apenas ficar ali e aceitar isso. Ela ficou feliz em ouvir isso, mas também perguntou se ele estava bem. Richard perguntou o que ela queria dizer. Lisa parece não saber nada sobre o que ele realmente é. A princesa sugeriu que havia um importante banquete se aproximando, e ela o advertiria com antecedência que ele também deveria ir. Por que ele precisaria disso? Richard perguntou. E Lilith perguntou se ele se lembrava de que tinha o direito de estar presente. Direito de ser honesto. Ela achou que ele era mais adequado para ser o herdeiro do que aquele homem. Ela se ofereceu para provar a ele que não era a única a pensar assim, mas, de qualquer forma, era hora de ela ir. Lilith pediu ao príncipe que pensasse cuidadosamente sobre o que faria. Lisa terminou seu trabalho, e se você pensar bem, ainda não teve tempo para tratar o ferimento de Richard. Na próxima vez, ela definitivamente deveria ter levado algum remédio com ela, ou preparado algo para a recuperação. Foi ela quem de repente entrou na cozinha gritando "Marika!" e pediu a Lisa para deixá-la apresentar os cavaleiros a ela. O prato de hoje estava tão delicioso que eles queriam saber quem o fez. Então ela os trouxe aqui. Ah, entendi, Lisa respondeu confusa. Ela ficou feliz que eles gostaram e se apresentou para os rapazes. Para ele, foi uma honra conhecê-la. Seu nome era Kaiden, o Cavaleiro do Leão Azul. Graças a ela, tiveram um lindo jantar. Ele nunca havia provado um prato de batata tão delicioso na vida, crocante por fora e macio por dentro. Talvez fosse por conta do prato revigorante dela, mas hoje a expedição foi um grande sucesso. Certo? Lisa perguntou. Você não vai acreditar, disse Kaiden. Eles finalmente encontraram uma pista na busca pela família real de Genotart. Um arrepio percorreu o corpo de Alina. Vocês encontraram um membro da família real de Genotart? Marika perguntou. Quase, respondeu Kaiden. Para ser preciso, a expedição encontrou a chave para a busca, e ele perguntou às garotas se alguma vez tinham ouvido falar do Judgment Steel. Ah, Marika perguntou. É aquela coisa que eles usavam para apontar os herdeiros da família real de Genotart? Isso mesmo. Originalmente, apenas membros de sangue puro da família real podiam herdar o trono, então eles usavam o Steel para verificar. Mas após a queda de Genotart, a forma como é utilizado mudou completamente. Parece uma pedra comum. Isso é verdade, mas ela brilha em vermelho quando um membro da família real de Genotart a toca, como uma pedra mágica. É incrível pensar que uma pedra que foi feita para testar membros da família agora é utilizada para caçá-los. Alina estremeceu, e percebendo que se parecia exatamente com o Steel que ela tinha visto quando era criança. Se realizassem uma inspeção em um futuro próximo, então ela definitivamente
definitivamente estaria encrencada, pensou Alina, sem perceber que seu nome era chamado. Finalmente, Kaiden perguntou se ela estava bem. Ela parecia bastante pálida. Lisa estava preocupada por ter os atrasado. Marika presumiu que ela estava cansada e disse que iria vê-los para fora e depois ficaria em seu quarto. Kaiden disse a Lisa que estava ansioso pelo próximo jantar deles. Depois de se despedirem, ela juntou as mãos e disse a si mesma para se acalmar. Ela não podia deixar que eles soubessem que era uma membro da família real. Precisava sobreviver aqui. Não importava o que acontecesse. Seu método de sobrevivência era muito simples. Não revelar o fato de que era a princesa de Genotart e não cruzar com o segundo príncipe de Merarock. Isso mesmo. Algo tão simples acabou se mostrando tão complicado e não parecia que iria melhorar, pensou Alina. Ela poderia tentar substituir a pedra, pois seu plano de sobreviver em paz, escondendo-se à vista de todos, poderia desmoronar em um instante. Poderia ter que deixar este lugar em breve se ficasse sabendo que a princesa do país derrotado havia fugido para o Palácio Imperial. Ela não poderia se salvar com sua vida. Não podia deixar de se preocupar com aquele garoto. Temia que se deixasse o lugar, ele não comeria adequadamente outra vez. Mas então, ouviu alguém ordenar firmemente que ele comesse. E quando se aproximou, viu como um homem desconhecido enfiava pão estragado na boca de Richard. "Solte-o!" O garoto gritou, tentando se soltar. O homem sorriu, como se achasse arrogante a recusa do alimento que lhe oferecia. Richard gritou que não precisava daquilo e que não comeria nada que ele desse. "Oh!" disse o homem brincando, sorrindo e dizendo que se importava com ele e que deveria ser grato. "Tão insolente, sempre se defendendo! Solte-o!" Richard gritou para ele. Não. Precisava de sua ajuda, mas no momento seguinte um pêssego voou em direção à cabeça do homem, parando-o e caindo aos seus pés. "O que é isso?" ele perguntou irritado, virando-se para a garota. Perguntou se ela tinha pirado, e Alina, aproximando-se, recuou, mas não se afastou. Ela ordenou ao homem que deixasse o garoto em paz, examinando suas roupas finas e o tom intimidador de sua voz. A princesa ousou supor que ele devia ser um homem de alto status. Intimidar uma criança pequena não é um comportamento nobre. Se ele não parasse, ela chamaria ajuda. "Pode tentar." Ele sorriu e jogou Richard no chão. Como ela ousa falar tão arrogante na presença do príncipe Christian, o primeiro príncipe de Merarock? Ele não vale que ela se defenda por ele. A criatura não passa de um pedaço de lixo sem valor. Assim era, pensou Helena. O homem que vinha alimentando Richard com pão podre e o agredindo durante todo esse tempo. Ela exigiu que o príncipe retractasse suas palavras. Christian perguntou, zombeteiro, se ela estava lhe dando ordens. "O nome daquele garoto", ela disse por engano, em um turbilhão de pensamentos, e mandou-o não olhar para baixo para ele. O nome dele, Christian hesitou, e olhando para o garoto, sorrindo, disse, "Bem, então, talvez ele devesse ser chamado por um nome mais majestoso. Por exemplo, ele fez uma pausa antes do próximo. Maximilian Richard von Holzrieger." Maximilian? Alina ficou assombrada quando ouviu o nome do homem que a havia aterrorizado até então. O segundo príncipe de Merarock, a quem tentou evitar com tanto afinco. Aquele mesmo Maximilian. Este homem resultou ser Richard, e um frio arrepios percorreu o corpo de Helena, com base em sua reação. Ela havia se metido em algo que não era da sua conta, e não sabia nem quem ele era. Christian percebeu isso e repetiu, finalmente apresentando o segundo príncipe do grande império de Merarock, Maximilian Richard von Holzrieger. Quanto à personalidade, ela poderia chamá-lo do que quisesse, e o quanto quisesse. Ninguém diria nada só porque o príncipe Christian decidiu dar uma levada em seu irmão mais novo. "Richard, o segundo príncipe, se você entende, então suma", disse Christian. Até então, ele não tinha prestado atenção à grosseria dela, mas a resposta de Lisa foi, "Não", ela disse. "O único que deve deixar este lugar é provavelmente ele." "Sua Alteza?" O que ela disse? Christian ficou indignado e estava pronto para xingar, mas de repente sentiu algo estranho no nariz. E de repente, espirrou, assustando até Maximilian com sua súbita crise alérgica. Mas o príncipe ainda não conseguia entender por que, de repente, começou a espirrar e perguntou o que ela havia feito com ele. "Nada", Lisa respondeu, mas teve uma ideia e perguntou se talvez Sua Alteza fosse alérgico a pêssegos. Ela recebeu treinamento no seu primeiro dia no Palácio Imperial sobre os hábitos alimentares e a saúde física das figuras-chave do palácio. Ela simplesmente atirou o que estava à mão, mas não conseguia nem imaginar que o criminoso que estava intimidando a criança resultaria ser um príncipe. "O que ela acabou de dizer?" gritou Christian. E Lisa perguntou por que ele não se apressava em ir ao médico. Sua tosse parecia só piorar. Christian olhou para ela de forma ameaçadora, chamando-a de vilã, e saiu correndo. Assim que o homem se foi, ela perdeu o equilíbrio devido à ansiedade e exclamou quão tola ela era pelo que havia feito. Ela havia prejudicado e ameaçado um membro da família imperial, e não tinha nada a dizer em sua defesa, mesmo se sua cabeça fosse cortada. Mas então Richard chamou a dama de suas lamentações.
Preocupado, o menino perguntou se ela estava bem e culpou seu irmão por tudo. Ela não respondeu, olhando para ele e pensando no que deveria fazer. Aquele era Richard, o segundo príncipe de Marahawk. Era difícil para ela aceitar que ele era a única pessoa que ela nunca gostaria de ver nesta vida. Mas então foram interrompidos pelo aplauso de mãos do terceiro homem, que considerou isso suficiente por enquanto. Sua Alteza, o príncipe, e a irmã de Richard sabiam que tinham muito a conversar, mas ela pensou, por que não discutem tudo em um ambiente mais calmo? Lilith perguntou a Lisa como ela estava e como era ser amiga de Sua Alteza, o príncipe. Lisa entendeu que ela havia ouvido tudo, mas Lilith pediu que não a interpretasse mal. O momento era perfeito. Ela estava prestes a intervir, mas se virou tão bem. Esse Christian, apostava, estava passando por tempos difíceis agora. Ela fez um ótimo trabalho, era tão engenhosa. Notou que Lisa ainda estava em choque. Então decidiu continuar seu monólogo. Lilith pediu a ele que não se aborrecesse com isso, explicando que ele tinha suas próprias circunstâncias. Enquanto isso, a princesa perguntou por que ela não o havia escutado antes de tomar uma decisão. Estalando os dedos, abriu as portas para o jovem e perguntou por que ele levou tanto tempo para curar suas feridas. A princesa se virou para o príncipe Maximilian von Holzrieger, envergonhada. Richard pediu a Lilith que não fizesse barulho. Por que não? Ela perguntou. Ela até pediu que a vestissem com algumas roupas bonitas para variar. Então por que não se exibir? Isso era simplesmente insuportável, Richard murmurou. Sério? Ele perguntou à irmã. Você sabe que uma dama pode pensar de forma diferente. O menino fez uma careta, mas ainda assim perguntou a Lady Lisa o que ela achava. Isso combina com ele, mas agora, sabendo da identidade do menino, Alina não conseguia vê-lo como algo além de seu assassino. A garota respirou fundo, escolhendo suas palavras e balançando a cabeça tristemente respondeu. Ela parece muito bonita. Lilith provocou o irmão e perguntou o que ele faria. Parecia que ela achava que não era adequado para ele. Richard perguntou se ela se lembrava que ele havia lhe dito antes que o princípio de Marahawk era baseado no mérito. É por isso que ele havia escondido sua identidade dela. Ele realmente era incompetente. Mesmo que dissesse que era um príncipe, ninguém acreditaria nele. Quando ele chegasse ao ponto em que poderia dizer isso de cabeça erguida, queria se apresentar adequadamente. Agora Lilith entendia por que ele havia feito coisas ultimamente que normalmente não fazia. Quando o menino ficou indignado, de repente começou a perguntar sobre os métodos de ensino de magia. Ele rechaçou Christian e também interrompeu, pedindo que ele parasse. Isso é tudo completamente natural, não é? Perguntou Richard. Mas foram interrompidos. A princesa Lilith tinha que ir. Lilith se despediu e aconselhou os dois a conversar sobre o restante. Lisa pediu a Sua Alteza que cuidasse de si mesma. Agora Helena via a princesa de um jeito diferente e mudou sua opinião sobre ela. Mas então havia Richard. Ela ainda não conseguia acreditar. Apenas pense, ela estava cuidando do homem que a matou em sua vida passada. Agora a garota não sabia nem como se comportar com ele, mas Richard não desviou o olhar. Finalmente, o menino quebrou o longo silêncio e perguntou a Lisa se ela estava talvez com raiva. E o quê? Ela ficou surpresa porque ele era na verdade um príncipe. O menino explicou que ficou em silêncio e não disse nada a ela. Ele perguntou chateado se ela o odiava porque ele a enganou. Naturalmente ela ficou surpresa e não esperava que suas suspeitas fossem verdadeiras. Lisa perguntou a Richard se não havia outra razão, por exemplo, que ele não podia confiar nela. Absolutamente impossível, exclamou o menino surpreso, baixando a cabeça e suspirando. Richard admitiu que estava com medo. Achava que poderia decepcionar Lisa. Maximilian não queria se sentir ainda mais patético, especialmente aos olhos dela, mas também tinha pena de ter a enganado. A princesa pensou por um momento e então disse sarcasticamente que, mesmo que isso fosse verdade, ainda era decepcionante. O menino estremeceu de horror, atordoado, não pensando que isso machucaria a menina tanto, e já estava começando a se desculpar. Mas então ela o interrompeu e disse que, apesar disso, não estava decepcionada com ele. Verdade. Talvez o passado já tivesse mudado o relacionamento que eles tinham com Richard agora. Talvez fosse o suficiente para mudar o futuro. Maximilian agradeceu a Lisa. Ele prometeu que a partir de agora não esconderia nada. O atual era uma criança que sabia como sorrir tão brilhantemente. Ele agradeceu a ela por ouvir. Hoje ele já tinha que ir, e se despediu até amanhã e também para o almoço de amanhã. A princesa prometeu que prepararia um prato especial. O segundo príncipe do Império estava ansioso por isso, e se despediu de Lisa até amanhã. Até logo, disse a garota e pensou, tudo está certo. Isso é maravilhoso.
Ela não era mais assim, pensou Helena quando, de repente, Lilith perguntou se eles tinham terminado de conversar. A garota ficou impressionada ao ver a princesa e perguntou se ela não tinha saído mais cedo, mas a irmã de Richard estava curiosa para saber como os dois resolveriam as coisas. Parecia que eles haviam feito as pazes. Isso era maravilhoso. Sim, Lisa respondeu de forma estranha. Agora parecia a ela que entendia melhor Richard. Lilith riu e então, de repente, disse a Lisa que na verdade queria pedir algo a ela. Ela perguntou se havia ouvido falar da Academia Imperial de Marahawk. Todos os membros da família real e da nobreza do Império devem frequentar. É uma educação obrigatória. Na Academia Imperial, a educação começa aos 12 anos, e os professores lá estão entre os melhores acadêmicos. E claro, as condições lá são ideais. Então, Lilith queria enviar Richard para lá. Lisa ficou surpresa, e Lilith explicou que ele dizia que era impossível para ele. Mas ela não concorda. Lisa estava preocupada com as habilidades dele, mas o fato é que ele estava usando seu poder sem razão. Cada membro da família real Marahawk tem um animal guardião, mas veja, ela sempre podia vê-lo com seu animal guardião. Lisa estava curiosa sobre que tipo de pássaro era, mas agora tudo ficou claro. Animais guardiões são imbuídos de poderes mágicos. Apenas mantê-los por perto seria um desgaste de energia. Se esse idiota não desperdiçasse sua magia, então Cassian não o teria atingido. Então Lisa perguntou se ela poderia enviá-lo para a academia para que ele aprendesse a lidar com a força adequadamente. Em parte, isso era verdade. Mas na realidade, ela pode não se tornar a próxima imperatriz. Ela não queria assumir essa posição, mas viu Cassian. O problema era que ele era o único candidato além dela. Lilith não queria que esse bastardo se tornasse imperador. Para a estabilidade do país, precisavam de pelo menos um candidato digno ao trono. Foi por isso que a princesa pediu a Lisa que desse mais motivação a esse garoto para que ele se tornasse um pouco mais decente. Depois dessa conversa, Alina considerou seriamente o pedido de Lilith por estabilidade no país. Ela entendeu o que queria dizer, mas mesmo que os sentimentos de Richard fossem secundários, o Richard que ela viu no futuro era um tirano. Mas então Marika entrou no quarto da garota, exclamando que não conseguia encontrá-la, e perguntando onde ela tinha estado. Ela tinha novidades. Que novidades? Perguntou Lisa. E Marika disse que haveria uma competição de pratos no jantar na cozinha. Aparentemente, o embaixador de Castle está agendado para visitar em um mês, e uma competição de comida será realizada nesse dia. Castle é um dos principais países aliados do Império, então eles provavelmente querem causar uma boa impressão. O mais incomum sobre isso é que idade, experiência, status, posição ocupada, nada disso importa. Tudo se resume à habilidade. Julgarão apenas pela capacidade. E o vencedor que ficar em primeiro lugar terá um desejo atendido por Sua Majestade, o Imperador. Seja o que for, o Imperador cumprirá qualquer desejo em seu nome. Ela perguntou a Lisa se ela participaria. Até Trudy disse que ia se juntar e ofereceu para mostrar o que poderiam fazer. Liza pensou que o Imperador estava acamado devido a uma doença. Isso era verdade. O fato de ele convidar espectadores para o evento mostra quão importante era. Então Marika aconselhou Liza a se preparar adequadamente. Ela achou que sua irmã teria chances de ganhar. Bem, então até amanhã, disse Marika. Era hora de ela ir. A princesa concordou e agradeceu a Marika por contar a ela. Se ela ganhasse a competição, seu prato não seria o único servido no jantar, mas o imperador do império também cumpriria seu desejo. Não é incrível? Ela caiu na cama. Era uma oportunidade tão incrível que sua cabeça estava girando. Ela precisava se acalmar e pensar no prato primeiro, mas de repente percebeu um embrulho na cama. Não parecia pertencer a Marika, então Helena decidiu ler. A carta se referia a ela no tempo presente, sugerindo que ela era uma sobrevivente tenaz. Ele a elogiou por seu trabalho e a encorajou a continuar se aproximando da família real. Tudo isso serviria de base para a vingança contra Genotart. Ele esperava grandes conquistas de sua irmãzinha, e foi assim que Helena percebeu que era seu irmão quem estava escrevendo para ela. A caligrafia elegante estava cheia de arrogância mal, disfarçada, e havia apenas uma pessoa que poderia chamá-la de irmã, e esse homem era seu irmão, o príncipe Henrik Gesendar de Genotart, o que significava que ele realmente estava vivo. Mas como ele sabia que ela estava aqui era preocupante. Seu irmão sempre a assustou. Ele é uma daquelas pessoas que acredita que o poder pertence apenas a eles. E isso é auto-evidente. O homem que poderia cometer qualquer crueldade sem o menor vestígio de culpa. Vingança por Genotart? Ela não queria isso. Finalmente, ela conseguiu escapar do círculo interminável de morte. Ela se recusou a participar da loucura do irmão novamente. Quando era criança, se ela alguma vez desobedecesse a ele, seu irmão sempre a punia. Ele a jogava comida no chão e ameaçava fazê-la comer aquilo. Reunindo seus amigos, eles riam enquanto ele a zombava. Às vezes, ele até a trancava no porão e a deixava com fome o dia todo. Se ela ignorasse a carta, aqueles dias voltariam. O que fazer? Finalmente, era a hora do almoço. Os
Cavaleiros estavam morrendo de fome. Lisa os agradeceu pelo trabalho e, ao responder a uma pergunta sobre o menu, disse que era um ensopado cremoso cozido em fogo baixo até ficar perfeitamente macio. Graças a esses jantares, os cavaleiros têm estado cheios de energia ultimamente. Cada dia é maravilhoso. Eles estão em dívida com a Lady Lisa. Lisa agradeceu a Caden, o que significava que todos os esforços valeram a pena. Mas o cavaleiro realmente não entendia como ela conseguia fazer tudo tão delicioso. Toda vez que comia seus pratos, não podia deixar de pensar, mas de repente notou o estado da dama. Então Caden disse a Lady Lisa que ela não parecia muito alegre hoje. Aconteceu algo? A garota respondeu nervosamente. De jeito nenhum, nada disso. Alina percebeu novamente que estava pensando em seu irmão. Ela realmente parecia tão deprimida? Deve ser ele quem supõe isso por causa do menu especial para o banquete que se aproxima. Graças a ele, ela conseguiu se justificar e disse que estava pensando sobre que prato cozinhar. Os cozinheiros também tiveram que levar em conta as preferências do embaixador de Castle. Caden lembrou que ele tinha preferências peculiares? Perguntou Lisa. E o cavaleiro explicou que ele era vegetariano e tinha um estômago muito delicado. Então evitava completamente a carne e comia principalmente alimentos vegetais. Ela entendeu e agradeceu a Caden pela informação. Um vegetariano, pensou a princesa. Então não poderia usar carne em seus pratos. Curioso! Essa foi uma oportunidade de tentar algo saboroso. Se ela conseguisse cozinhar um prato único usando vegetais raros, ela poderia até ganhar pontos extras. Então a princesa perguntou ao príncipe qual era seu vegetal favorito. Ela disse ao garoto que estava procurando inspiração para um prato para o dia da visita do embaixador. Poderia ser algo memorável. Ela perguntou se ele tinha algo assim. Para ser honesto, Richard admitiu. Eu gostava mais de carne. Então Lisa perguntou. Ele não gosta de vegetais, não é? Nem um pouco. É que o único vegetal que ele costuma comer é batata, e no geral isso era esperado. É verdade que as pessoas em Marhalka comem muitas batatas, mas batatas são muito sem graça. Deve haver algo mais. Espere, Richard exclamou de repente. Havia um vegetal que ele ainda se lembrava: berinjelas. Ele não as suportava. Um dia, ele teve dor de estômago após comê-las. Tinha um gosto amargo, cheiro estranho e a textura era nojenta. Ele percebeu que as tinha comido cruas. Berinjelas podem ser ligeiramente venenosas se não forem cozidas. E foi por isso que ele teve dor de estômago. É isso. Aldina percebeu de repente. Berinjelas. Como ela poderia ter se esquecido delas? É verdade que em Marhalka não costumam cozinhar berinjelas. Se não forem cozidas corretamente, a textura fica pastosa e desagradável, dificultando o manuseio. Mas pode funcionar. Richard perguntou a Lisa o que tinha acontecido. É que... Lisa respondeu. Ela teve uma ideia e agradeceu a Richard por isso. Ele a ajudou. O garoto perguntou. Sim, Lisa exclamou. Ela estava prestes a tentar cozinhar um prato de berinjela. Ela perguntou se não seria ótimo transformar as coisas que ela costumava odiar em algo saboroso. O problema era conseguir as berinjelas. Ele se ofereceu para encontrá-las e ajudar. Lisa perguntou se ele sabia onde elas cresciam. Sim, o garoto respondeu. Vou te dizer por que é a sua Lisa, mas é perigoso ir sozinho, então eu vou com você. Os olhos dela brilharam porque Richard queria ir com ela, e ela perguntou se o lugar era realmente tão perigoso. Mas o segundo príncipe era sério. Ela poderia se perder se fosse sozinha. Lisa aceitou a ajuda dele e, em acordo, disse que eles iriam juntos e perguntou se ele se comportaria bem. Embora ele tenha dito assim, na verdade estava bem perto da verdade, da parte encantadora, mas acabaram pegando uma forte chuva. Lisa perguntou se ele achava que conseguiriam voltar antes de escurecer. Naquele dia, ela nunca tinha visto berinjelas tão maravilhosas antes. E quem diria que berinjelas tão bonitas estavam escondidas nas profundezas das montanhas? Essas berinjelas frescas serão deliciosas, até assadas, levemente salgadas, pinceladas com azeite e assadas. Vendo a admiração do amigo, Richard perguntou a Lisa o que ela achava e se ela gostava dessas berinjelas. Sim, exclamou a garota. Ela agradeceu a Richard e perguntou como ele havia encontrado aquele lugar maravilhoso. O segundo príncipe respondeu timidamente que tinha simplesmente esbarrado nele, enquanto fazia uma caminhada. Ele perguntou se isso seria o suficiente ou se precisavam de mais. Sim, Lisa respondeu. Foi o suficiente. E se não for agora, eu conheço esse lugar, então posso sempre voltar aqui novamente. Claro que requer uma certa dose de coragem voltar aqui, mas as montanhas são íngremes. Se ela fosse sozinha, com certeza se perderia. Então, se algum dia precisasse de ajuda, deveria apenas dizer a ele. Ele pelo menos carregará uma cesta de legumes para ela. Richard disse que era como seu pequeno lugar secreto, o que era bem legal. Para ser honesta, ela estava impressionada. Assim que terminaram de coletar, Richard
Richard perguntou se deveriam descer, e Lisa concordou. Olhando para o céu, a garota percebeu que as nuvens estavam se reunindo. Eles precisavam se apressar, caso contrário, ficariam encharcados. Mas o caminho era bem longo, e Richard não achava que conseguiriam chegar a tempo. Ela sugeriu que se apressassem o máximo possível, mas imediatamente começou a chover. Então, em busca de abrigo, os meninos encontraram uma caverna em que se instalaram. Lisa perguntou o que deveriam fazer, mas Richard não achava que haveria tanta chuva. Naquele momento, a garota se lembrou das berinjelas, mas ele pediu que ela não se preocupasse porque as havia trazido. Está bem, ela respirou aliviada, em pânico, pensando que as havia perdido depois que ele a trouxe até ali. Mas ainda assim, o fato de a garota ter se pegado na chuva afetou seu estado. Ela espirrou e, preocupado, Richard perguntou a Lisa se ela estava bem e se estava com frio, talvez por causa da chuva. A princesa respondeu, pedindo que ele não se preocupasse. Assim que suas roupas secassem, ela ficaria bem. Mas Richard viu claramente como ela estava tremendo de frio e pensou no que deveria fazer. Lisa tinha problemas de saúde, e se isso continuasse, ela poderia desmaiar novamente. Por isso, ele pediu que ela esperasse ali um segundo. Richard decidiu fazer uma fogueira para aquecê-la. Ele vinha praticando recentemente, então talvez pudesse fazer isso. Tentou acender as toras com magia, mas parecia que seu poder não era suficiente. A garota espirrou novamente, e percebendo isso, o menino recuou, pensando no porquê de ser tão fraco. Cassian estava certo. Ele era inútil, um fracasso na linha mágica imperial, incapaz de usar seu poder. Lisa sempre o ajudava, mas ele não conseguia fazer nada por ela. Então, quanto tempo ele permaneceria tão helpless? Mas de repente, uma luz fraca surgiu em sua mão, que imediatamente se transformou em uma grande bola. O fogo de repente se intensificou. Ele não sabia como aconteceu, mas de qualquer forma, conseguiu acender uma fogueira e chamou Lisa para se aquecer. Eles passaram muito tempo perto do fogo quente. Lisa cochilou e apenas acordou. Ela se despertou e o garoto perguntou se ela poderia dormir mais um pouco. Ainda estava chovendo lá fora. Lisa agradeceu a Richard por hoje. Se não fosse por ele, provavelmente teria pegado um resfriado novamente. Ela agradeceu a ele por ficar com ela. Richard riu e lembrou-a de que já tinha dito que era muito perigoso ali. Então ela deveria se manter aquecida. Assim, a garota adormeceu novamente em seu ombro, e Richard disse a Lisa que trabalharia mais duro. O segundo príncipe de Marhalka definitivamente decidiu para si que queria se tornar aquele que poderia protegê-la. Olhando para a chuva interminável, Richard abraçou Lisa e pediu que ela não se afastasse dele. Ele prometeu garantir que ela nunca fosse machucada e que fosse apenas feliz. Por favor, Maximilian, pediu para ficar com ele no futuro. No dia seguinte, na cozinha, Marika perguntou à sua irmã onde ela esteve ontem. Tinha chovido toda a noite e ela nem estava em seu quarto. Lisa explicou que tinha saído para procurar ingredientes para a competição e, no fim, ficou lá a noite toda. Marika perguntou onde ela tinha ido sozinha. Aconteceu assim, Lisa respondeu. Mas, de qualquer forma, perguntou se havia alguma novidade na cozinha, cartas ou notícias. E, de fato, Marika estava prestes a lhe contar quando uma informação incrível caiu em suas mãos. Aparentemente, o embaixador Costola não é exatamente um vegetariano. Na verdade, os vegetarianos vêm em diferentes formas. Os tipos de alimentos que eles consomem variam de pessoa para pessoa, com o embaixador Costola aparentemente preferindo laticínios. Isso foi encorajador, pois abriu ainda mais opções de ingredientes. Então, Lisa começou a pensar. Ela disse a Marika que tinha uma ideia e perguntou se ela se importava em se afastar por um momento. Claro, a menina respondeu, dizendo que resolveria tudo. Lisa a agradeceu e prometeu voltar em breve. Para ser honesta, a menina achava que seus olhos sempre brilhavam quando a conversa girava em torno de cozinhar. A propósito, ao falar sobre isso, Marika se interessou em saber o que Lisa desejaria se ela conquistasse o primeiro lugar. Helena mal podia esperar para poder usar laticínios em seus pratos. Graças a isso, ela conseguiria cozinhar algo delicioso. Então, deveria praticar. Mas, de repente, uma voz vinda de trás dos arbustos a chamou e perguntou para onde ela estava indo com aquele rosto tão feliz. Por que ela não deveria compartilhar tal alegria com seu querido irmão? Ele perguntou à irmã se ela estava bem. Ao ver seu irmão mais velho, Alina ficou desconfiada e perguntou o que ele estava fazendo ali. Assim, o príncipe do reino derrotado, Henrik, apareceu novamente em sua vida. O moço sorriu e perguntou por que ela estava tão surpresa. Ela não havia recebido sua carta? Ele alertou que Genotart seria em breve ressuscitado e, para isso, precisavam entender as ações de Merahook. Alina pensou que Henrik sonhava em reviver Genotart, mas disse ao irmão para parar com suas ilusões. Jean Altad foi completamente destruído. Ela estava ali para sobreviver e lembrou-o de não esquecer que eram fugitivos.
Henrik riu, chamando sua irmã mais nova de covarde, e perguntou se queria que ele mostrasse as habilidades de seu irmão mais velho. Ele tirou do bolso uma pedra que reagia à família real, um fragmento do aço da corte que os cavaleiros deveriam proteger. Henrik entendeu que ela estava preocupada com a existência desse item, porque, se não tomassem cuidado, o fato de ela ser membro da família real poderia ser revelado. Ele puxou algumas cordas para sua inquieta irmã e perguntou o que ela achava da queda de Genotart. Ele pediu que ela não o fizesse rir. O príncipe não tinha a intenção de terminar ali, dizendo que em breve Genotart iria renascer e o Império estaria no caminho da destruição. Ele disse isso a Helena para que ela não pudesse objetar. Ela não tinha escolha. Se não obedecesse, Henrik ameaçou espalhar a notícia de sua existência por todo o Império. Ele perguntou se ela só queria viver em paz. Soltando seu rosto, ele então sugeriu que ela continuasse coletando informações sobre o Palácio Imperial. Logo, prometeu, ele viria novamente para ouvir seu relatório antes de finalmente fugir. As mãos de Helena tremiam. Tudo estava pior do que nunca. Seu irmão queria que ela se tornasse uma espiã, e ela odiava isso. Independentemente de seus desejos, Henrik definitivamente voltaria a procurá-la no futuro. E se ela fosse exposta e considerada uma traidora? O que ela faria se tivesse que enfrentar a morte novamente? E se o fato dela ser a princesa de Genotart viesse à tona? Então as pessoas próximas a ela, sem dúvida, estariam em desvantagem. Talvez ela devesse deixar aquele lugar. A princesa Lilith pediu silêncio aos cozinheiros. Agora que todos pareciam ter se reunido, ela sugeriu que começassem. Ela seria responsável por julgar hoje. Ela é Lilith Carmillon von Holzrager, princesa de Marahauka. Conforme anunciado, eles realizariam uma competição aberta para pratos que seriam apresentados no menu do jantar de hoje, com o prato vencedor sendo servido no jantar que se aproximava. Não importava quem o preparasse, eles teriam um banquete magnífico na mesa de jantar, digno da reputação de um grande império. O único desejo de Sua Majestade é por um sabor que satisfaça seus honrados convidados. Assim, a princesa continuou, pedindo que fossem dignos da reputação do grande império e comprovassem seu nível de habilidade. Ela exclamou, anunciando o início da competição. Alina não conseguiu se concentrar porque continuava pensando em Henrik, porque ele teria que aparecer justo antes de uma competição tão importante. Enquanto pensava nisso, ela empurrou com o cotovelo a berinjela que estava em cima, quase deixando-a cair. Ela estava preocupada com isso, mas tentou se acalmar, lembrando-se de Richard, com quem o seguiu. Ele ficou feliz por poder ser útil a Lisa. Na verdade, Helena achava que precisava se recompor. Afinal, essa era uma chance de aproveitar a cozinha. A princesa não poderia permitir que os esforços de Richard fossem em vão. Marika suspirou quando Lisa finalmente começou a cozinhar, aliviada. Preocupada por não conseguir se concentrar, Cassian perguntou se ela havia estado observando-a o tempo todo. Claro, ela respondeu. Era uma competição na qual Lisa estava participando. Veja, ela apontou para o cavaleiro. Há um homem que precisa ser observado, então você não pode desviar o olhar deste prato. O sous-chefe deles. Esse prato era semelhante ao que ele havia comido antes. Não era apenas semelhante, Marika explicou irritada. Esta mulher roubou a receita de Lisa. Ouvi que ela estava perguntando para a equipe da cozinha como fazê-la. Mas pensando bem, Lisa disse que ia fazer um prato de berinjela. Estou curiosa para ver o que acontecerá desta vez. Berinjela? Ele perguntou. Ele realmente não gostava da textura da berinjela. E para ser honesta, Marika também não gostava muito, mas estava interessada em ver que prato Lisa cozinharia primeiro. Ela cortou as berinjelas em fatias finas e as grelhou, alternando camadas de berinjela frita e molho de tomate, e finalmente queijo ralado por cima. Você poderia dizer que é lasanha? Cassian perguntou que tipo de prato era esse. Marika explicou e disse que com esse método de preparo, você nem notaria as berinjelas pegajosas. O umami dos vegetais deveria ser infundido, e o aroma se tornaria ainda melhor. Talvez Lisa tivesse preparado algo incrível. No final da competição, Marika correu até Lisa com abraços e a elogiou. Ela disse secretamente que seu prato parecia delicioso e perguntou o que aconteceria se realmente ganhasse. Lisa agradeceu a Marika pelo elogio, e sua irmã disse que sabia que ela se esforçava mais do que ninguém. Ela esperava um bom resultado, e Trudy espiou a conversa delas com inveja fria. Ok, o chefe de repente exclamou, chamando a atenção de todos. Atenção! Anunciando que a avaliação havia terminado, a sala imediatamente zumbiu com barulho. Os chefes ainda não estavam mentalmente preparados para os resultados e estavam muito preocupados, como era de se esperar, já que era uma competição de culinária. Terminaram rapidamente. Lisa não estava interessada ou não gostava de competição, mas considerando que Richard a ajudou, ela queria ganhar. Então o chefe anunciou o prato que os jurados gostaram. Era lasanha de berinjela, segundo a receita de Lisa Kruger. Embora tenha perguntado, atordoada, Lisa Maria
Marika exclamou, parabenizando-a. Ela estava feliz por ela e sabia que seria sua invejosa Trudy quem reagiria. Você é tão barulhenta, disse Trudy. O que aconteceu? Perguntou Marika. Trudy, por que você está tão irritada? Tem algum problema? Sim, exclamou a garota irritadamente. Tem, e não estou sozinha. Ela perguntou por que Lisa havia ganhado. Ela não estava feliz com isso e não conseguia aceitar. Esta competição foi realmente julgada de forma justa? Que tipo de dicas são essas? Marika se irritou, perguntando se Trudy estava seriamente tão brava com a vitória de Lisa. Claro! É simplesmente ridículo. Uma garota sem valor ficou em primeiro lugar. Não faz sentido. Você disse... Marika parecia ter entendido errado. Não havia requisitos para participar desta competição. Se você está tão chateada por perder para a Lisa, deveria ter cozinhado algo mais saboroso, obteve Trudy. É isso que eu queria dizer. Era impossível. A culinária dela não poderia ser pior que a da Lisa. E, no geral, é impossível fazer algo saboroso com berinjelas. Deve haver algum tipo de erro. Precisamos reconsiderar. Chega! Gritou o chefe pedindo silêncio. Os cozinheiros estavam preocupados, e a mulher disse que não podia deixar de notar a comoção. Trudy parecia bastante confiante em seu ofício e ofereceu fazer um julgamento com base em um olhar direto para seu prato. Ao ver o prato em exposição, todos começaram a sussurrar que Lisa havia preparado anteriormente esse prato. Trudy fez uma careta e logo perguntou: Isso importa quem fez primeiro? Eu estava apenas seguindo uma receita. Sim, disse ela com a voz trêmula, admitindo que essa receita a influenciou e perguntando: E daí? Não há nada de especial neste prato. Eu temperei de forma diferente da Lisa. Então é meu prato. Trudy, disse o chefe com um suspiro. Se você está dizendo isso, então explique o ponto de cozimento deste prato. Ela virou o purê de batatas e todos viram que a parte de baixo estava completamente queimada. Era impossível até comer. Agora Trudy não conseguia mais conter suas emoções. Deixando de lado a saia, ela se virou para Lisa Kruger. Ela cozinhou exatamente da mesma forma que eu. Então por que não deu certo para mim? Eu queria preparar tão bem quanto ela. A garota disse e saiu correndo, entregando-se a um acesso de inveja. A chefe suspirou e perguntou por que ela estava tão com ciúmes. Dizendo a si mesma que falaria com ela, mais tarde Lisa queria se justificar, mas a mulher a interrompeu, dizendo que ela não tinha motivos para se preocupar. Elogiando os esforços da garota, ela disse que esse era um resultado que ela alcançou com seu próprio esforço e que deveria se orgulhar de si mesma, e com razão. Helena pensou, não importava o que dissessem. Trudy não deveria incomodá-la. As pessoas que experimentaram sua comida estavam felizes. Isso é o que realmente importa. Sim, a garota concordou. Ela agradeceu feliz ao chefe e achou que isso era o suficiente para ela. A princesa Lilith cumprimentou Lisa alegremente e a parabenizou por sua vitória, chamando-a de fofinha. Elas ainda estavam encantadas, e ela pediu a Lisa que não fosse modesta, dizendo que tudo isso era graças à sua habilidade, e não à sorte. Aquele prato, ele se chamava lasanha de berinjela. Ela perguntou sonhando, dizendo que mesmo sem carne, o sabor era incrível. Descrevendo o gosto que sentiu, a princesa disse que estava tão feliz que em breve poderia prová-lo novamente. Lisa queria colocar seu coração e alma na preparação para o banquete, mas, infelizmente, Lilith disse que parecia que Richard não conseguiria comparecer. Richard? A garota perguntou cautelosamente. Sim, confirmou a princesa. Desta vez eu tentei convidá-lo para o banquete. Não é como se ele tivesse muito o que fazer mesmo que viesse, mas ele ainda é o príncipe do império. A posição de sua majestade é firme. Ele não permitirá que um príncipe sem conquistas fale em nome do império em qualquer evento. Colocando a xícara na mesa, Lisa disse. Mas Richard ainda nem recebeu uma educação adequada. O imperador não mantinha Richard à distância apenas porque ele era incompetente. Um dia, Richard lhe disse que sua mãe, a imperatriz, morreu ao dar à luz a ele. Como o imperador amava muito a imperatriz, Richard ficou sozinho com seu ódio. Embora Richard não fosse culpado por nada, Lilith sentia pena dele, mas não era tão fácil influenciar sua majestade. Somente palavras não seriam suficientes para convencê-lo, e isso machucava Lisa. Depois disso, o banquete com Castle terminou com sucesso. Aparentemente, a lasanha foi recebida com grande entusiasmo. Ela ficou contente que até o embaixador Castle ficou satisfeito. Sua majestade, o imperador, ficou muito satisfeito com o sucesso do banquete. E como o chefe que preparou o prato principal, ela, Lisa Kruger, foi concedida uma audiência com o imperador para receber sua recompensa. Lilith ficou feliz.
que Lisa conseguiu isso. Ela supôs que o caminho até ali foi cansativo, mas graças à orientação da princesa, ela chegou em segurança. Pense que ela realmente encontraria o governante do Império Murhok. A princesa perguntou se Lisa já havia decidido o que pediria ao imperador. Sim, confirmou Lisa. Estou pronta! Certo, disse Lilith, abrindo a porta da sala do trono. Então vá em frente! Era o desejo de Alina. Lilith disse à sua majestade que trouxe a vencedora da competição, e agora, Lisa a conhecia pela primeira vez. Em qualquer outra situação, ela teria corrido para salvar sua vida, sem mencionar atrair a atenção do público. Nunca se sabe o que a vida reserva. Então, Lilith se virou para a dama, dando a ela sua palavra. É uma grande honra para ela conhecer sua majestade. Ela se apresentou como Lisa Kruger, uma cozinheira no Palácio Imperial. Eu vejo, disse o imperador, pedindo que ela levantasse a cabeça. Em um banquete recente, realizamos negociações sobre comércio marítimo. Inicialmente, Castle era uma nação fechada sem rotas marítimas abertas, mas parece que o embaixador travesso... Ela estava muito satisfeita com o banquete, que traria ainda mais honra e glória ao império. Portanto, ela poderia expressar seu desejo, e ele concederia uma recompensa a quem trouxesse boa sorte ao império. Helena estava confusa, mas já tinha um único desejo: cozinhar a comida que seu coração desejava e viver feliz. Mas enquanto ela fosse verdadeiramente uma princesa de um país derrotado, algum dia teria que deixar esse lugar. Estava delicioso. Lisa cozinhava melhor do que ninguém. Era a primeira vez que Richard experimentava berinjelas tão deliciosas, e se ele perguntasse se a pessoa gostava desse prato também, deveria ter gostado, pois ela o cozinhou especialmente para ele. Richard fez uma careta e perguntou se ele gostava tanto que a levaria como sua chefe pessoal. Isso é impossível, respondeu a menina. Sou apenas uma cozinheira, e além disso, gosto mais de estar aqui no Palácio Imperial. Mas ela perguntou ao príncipe o que aconteceria se ele gostasse dela. Ela gostava. Richard não tinha poder. Mesmo que ela dissesse que não queria ir, ele não poderia fazer nada. A menina estava muito impactada e tocada pelas experiências do garoto, bem como por seus próprios problemas. E assim ela expressou seu desejo ao imperador, que era o que realmente desejava. Lisa fez panquecas usando o novo xarope de bordo que acabara de chegar. Ela pediu a Richard que experimentasse rapidamente, mas o garoto não reagiu. Fazendo bico, ele sentou-se com uma expressão tensa e pensativa no rosto, não querendo conversar. Preocupada, Lisa perguntou o que tinha acontecido. Ele estava meio silencioso. Ela pediu que ele dissesse pelo menos algo, e então Richard respondeu, chateado, que iria para a academia. Para a academia? Exclamou Lisa entusiasmada. É a instituição educacional número 1 do Império. Isso é ótimo! Lisa disse que estava feliz por seu amigo, pois ele sempre quis estudar magia. Ela sabia que ele teria sucesso, que estudaria duro e faria muitos amigos. Mas o garoto, a interrompendo, disse que isso não era nada bom. O quê? Lisa perguntou alarmada. Richard explicou com preocupação que tinha aprendido tudo com Lilith. A razão pela qual eu iria para a academia? Ele perguntou. Foi ela quem perguntou ao imperador sobre isso, não foi? Bem, veja, disse Lisa. A princesa Lilith estava chateada. Ela me pediu para não dizer nada. Richard explicou que Lilith não dissera nada. Ele tinha perguntado por que seu pai nunca teria permitido que ele entrasse na academia. Mas então, era mais um motivo de alegria. Ele sempre disse que queria se tornar mais forte, e essa era sua chance. Mas Richard, interrompendo-a, exclamou que não estava falando sobre isso. Ele estava feliz por ir para a academia, mas não queria que ela desistisse de sua única oportunidade de pedir algo. Ela provavelmente tinha um desejo também, mas por causa dele, perdeu essa oportunidade. Mas não era esse o caso, ela explicou a Richard. Não era um sacrifício, era algo que ela escolheu, querendo apoiá-lo, e assim agiu da melhor maneira que sabia. Richard ficou envergonhado. Ele disse que definitivamente estudaria duro, e com certeza ficaria em primeiro lugar. Eu vou me esforçar ao máximo, então você deve ficar de olho em mim. Ok, Richard pediu. Ok, Lily concordou, dizendo que estava ansiosa por isso. Então, ela decidiu perguntar quando ele iria embora para a academia. Amanhã, ele respondeu triste. Tão cedo? Lisa ficou surpresa. O novo semestre já havia começado, ele explicou, e disseram que ele deveria ir antes que ficasse ainda mais para trás. Ele não poderia vê-la por um tempo depois que partisse, mas haveria um intervalo após o fim do primeiro semestre, e ele poderia voltar. Então ele pediu a ela que não se preocupasse. Além disso, Lilith disse que ele precisava conquistar algo significativo para obter reconhecimento. Conquistar algo significativo? Lisa perguntou. Sim, Richard respondeu e pensou no exemplo, informando-a sobre seus planos de capturar os fugitivos
fugitivos da família real de Gina Tart. Gina Tart, disse a princesa do reino derrotado, sua voz tornando-se fria e escondendo o medo em seu tom. Ela perguntou, como se visse o futuro assustador e inevitável de capturar a família real. Espere, pensou preocupada, lembrando-se das mortes sem fim. Se isso for verdade, o que acontecerá com ela? Richard realmente iria caçá-la novamente, assim como em sua vida anterior? Mas então Richard a chamou. O garoto, vendo seu estado estranho, perguntou preocupado o que havia de errado com ela, se ela não estava se sentindo bem. Helena não se arrependeu da escolha que fez por Richard, mas se isso continuasse, Maximilian pediu a Lisa que dissesse pelo menos algo, e de repente a princesa abraçou o garoto apertado. Lisa, ele a chamou timidamente, mas a menina interrompeu, chamando-o pelo nome. Ela disse que estava muito feliz por ter conhecido ele. Richard perguntou por que ela fez isso de repente, mas ela, ternamente e cuidadosa ao acariciar seus ombros, pediu que ele simplesmente se lembrasse disso, mesmo que no final seguissem caminhos diferentes. Ela prometeu que sempre estaria ao seu lado. O garoto sorriu doce para ela e, concordando com o pedido, disse que acreditava em Lisa. E na manhã seguinte, a princesa Lilith olhou para Richard com descontentamento. Ela perguntou se ele planejara se mudar, mas ele aceitou tudo porque precisava. Lilith ficou até interessada no que ele havia empacotado, coisas como brinquedos. Richard disse que a coberta que Lisa lhe dera, e também um almoço especial que Lisa preparou para ele, que aroma! Lilith admirou e pediu para ver o que estava dentro, mas o garoto se recusou. Ele estava triste por não poder comer a comida dela por um tempo e até pensou que não deveria comer hoje. Ele perguntou se poderia deixá-la e comer depois. Ele não podia fazer isso. A comida estragaria se ele a deixasse assim, explicou a menina. Ela disse que ele poderia experimentar sua comida novamente a qualquer momento, mas Richard ainda estava triste. Depois de pensar, o garoto disse que então o primeiro prato que deveriam comer quando se encontrassem novamente, Lisa deveria cozinhar. O que ela fez quando se conheceram pela primeira vez. Ele queria experimentar aquela sopa de abóbora. Tudo bem, disse Lisa. Ela a prepararia para ele. Assim, não precisaria se preocupar com nada e desejou-lhe uma viagem segura. Sim, exclamou Richard. Ele estava ansioso por isso. Ele voltaria em breve. Então pediu a ela que não fosse a lugar nenhum. E acomodando-se na carruagem, Richard suspirou. Apenas pense, ele realmente estava indo para a academia. Ele se aproximou do guardião Teal e disse que trabalharia e colocaria todos os seus esforços na academia. Assim, ele poderia ser forte o suficiente para proteger Lisa. Apenas espere um pouco, ele pediu a Lisa, olhando para a garota que o estava se despedindo, e prometeu que voltaria como uma pessoa completamente diferente. Depois de vários anos, tudo o que era necessário para o relatório foi entregue ao Império Marahawk. Neste ponto, o homem foi liberado, e ele respirou aliviado. Imediatamente após seu retorno, ele conduziu uma investigação que era da natureza de seu capitão. Pensando nisso subitamente, o cavaleiro lembrou-se de algo importante que ainda não havia tido tempo de relatar, e contou ao capitão Maximilian que se lembrou. Parecia que finalmente haviam encontrado ela. Você tem certeza? O cara perguntou cautelosamente e friamente. Ela era a mais adequada de todos os candidatos que haviam encontrado até agora. Ele perguntou por que o capitão a estava procurando, mas Richard, levantando-se, lembrou-o de que, como já dissera, tudo isso era em prol de Marahawk. Claro, respondeu o cavaleiro com um estremecimento. Ele entendia perfeitamente as intenções de Sua Alteza, e informou a Sua Alteza que prepararia tudo imediatamente e esperaria por ele lá fora. O cavaleiro exalou nervosamente e cansadamente ao deixar o escritório. Ele estava tão nervoso, quando a conversa virou para ela, perguntou-se por que o capitão estava tão preocupado com isso. Preparando-se para a reunião, o segundo príncipe do império se aproximou da janela, colocando luvas. Então, ele disse, finalmente, ele será capaz de vê-la. Ele está indo para ela, para Lisa. As pessoas no mercado estavam sendo chamadas para comprar frutas frescas. Uma jovem se aproximou do balcão e o vendedor perguntou se ela estava procurando algo. Alina estava procurando frutas para a sobremesa e perguntou se ele tinha alguma sugestão. O vendedor pensou nisso. Ofereceu-lhe maçãs, frescas, doces, crocantes e suculentas. Soava perfeito. Ela poderia fazer uma maravilhosa torta de maçã com essas maçãs frescas, cortá-las em fatias finas e cozinhá-las, assá-las no forno, e seria uma torta de maçã perfumada e doce. Ela estava simplesmente encantada só de pensar nisso. Não conseguia esperar. Ele pensou que em breve sentiria o aroma de pães frescos novamente. Eu me empenhei muito e mal posso esperar para ver o que você irá cozinhar a seguir, ele disse à jovem. Mas antes de sair,
Helena notou que havia muitas pessoas no quadro de avisos hoje. Oh, disse o vendedor. É a mesma coisa de novo. Colocaram mais cartazes de procurados para membros da família real de Genotart. O homem disse que nunca entenderia o que eles estavam pensando. Anos haviam se passado desde que Genotart havia caído. Eles realmente achavam que alguém da família real ainda estava vivo? A princesa permaneceu em silêncio. Ela disse que só se lembrou que tinha coisas urgentes a fazer e pediu perdão. Cuidado consigo mesma, respondeu o homem, afastando-se da multidão. Alina finalmente exalou. 5 anos atrás, depois que Richard deixou o Palácio Imperial, ela também decidiu ir embora. A garota se sentia envergonhada por quebrar sua promessa, mas se tivesse ficado, alguém acabaria descobrindo a verdade, que ela era a princesa que estavam procurando. Agora, ela estava realizando seu sonho, cozinhando os pratos de que gostava, e realmente sentia pena de Richard. Mas naquele momento, ela estava realmente feliz. Ela conseguiu pensar, mas de repente viu homens em uniforme na frente de sua casa e congelou, preocupando-se com o motivo da visita deles. O alvo retornou, disse o cavaleiro, notando-a. Ao ouvir isso, Alina estremeceu e encolheu-se, sentindo-se cercada. Quem são eles? Perguntou ansiosamente. Mas uma voz do lado de fora aconselhou-a a não pensar em correr. Não pode ser, pensou Alina, com a respiração presa no peito ao vê-lo. Já faz um tempo, disse Lisa, o príncipe que se aproximava, no qual Alina não pôde deixar de reconhecer seu assassino e amigo, Richard. Alina estava muito preocupada sobre por que Richard estava aqui, ou se ela realmente poderia chamá-lo de Richard, se durante esse tempo ele tivesse percebido quem ela realmente era. Todos esses pensamentos eram incrivelmente assustadores. Ao mesmo tempo, a aparência do príncipe inspirava medo. Parecia que o passado se repetiria. Os cavaleiros agarraram a garota e o capitão dos cavaleiros ordenou que a colocassem na carruagem. Alina se perguntava com medo se estavam levando-a para o Palácio Imperial. Ela não queria morrer, não novamente. Já na carruagem, Richard quebrou o silêncio e perguntou a Lisa por que ela estava sentada como uma criminosa. Helena levantou a cabeça surpresa, olhando para Richard, e o príncipe disse a Lisa que muito tempo havia se passado. Maximilian continuou. Você deve saber por que eu vim até você, certo? Ah! Ela perguntou, olhando preocupadamente para o homem à sua frente. A garota se perguntou se suas palavras significavam que ele já sabia que ela era uma princesa. Então tudo isso foi em vão. Ela havia corrido tão longe, tão desesperadamente, e ainda assim, dessa vez, não queria estar conectada a ele de forma alguma novamente. Helena pensou que poderia finalmente mudar o futuro e gritou o nome de Richard, querendo se justificar. Então ele disse, tocando-a carinhosamente: "Por que você desapareceu sem dizer uma palavra quando partiu? Eu não consegui aceitar isso. Esperei por você por muito tempo, mas não importa quanto tempo eu esperasse, você nunca voltou. É por isso que decidi que eu mesmo a encontraria, e sem nenhuma ameaça que você tanto temia." Ele pediu carinhosamente a Lisa para voltar para casa com ele. Ele ainda não entendia. Ela percebeu, suspirando aliviada, que era uma princesa. À medida que se acalmava, percebeu que isso realmente fazia sentido. Ela nunca tinha mencionado que aquela pista de Genotart era na verdade falsa. A princesa agiu de forma independente, sendo excessivamente cautelosa, mas soltou sua mão e pediu desculpas a Richard. Ela gostava de tudo aqui, não pensava que poderia voltar ao palácio novamente. O príncipe a olhou com interesse, e poderia parecer um desafio. Estudando-a cuidadosamente, ele disse: "Eu entendo." Alina pensou que seria melhor não ter mais contato com Richard e deixar esse reencontro como uma lembrança agradável. Ele a entendia, se isso era o que ela queria. Ele não ia forçá-la, mas também estava curioso sobre como ela tinha vivido até agora. Envergonhado, ele modestamente desviou o olhar e perguntou se seria aceitável que ele ficasse apenas por hoje. Assim, eles voltaram à vila onde Helena vivia. O capitão enviou os cavaleiros de volta. Supostamente pediu que isso o fizesse não se preocupar mais com nada. Certo? Sim, a princesa perguntou hesitante, se perguntando o que deveria fazer. Richard perguntou se talvez eles poderiam conversar em voz baixa dentro. Nessa noite, ela estaria sozinha com ele. Olhando ao redor do cômodo, Richard perguntou se aquele era o restaurante que ela administrava. "Não tem nada de especial", a garota dispensou. "Só os vilarejos vêm aqui." "Não", disse Richard. "Mesmo que seja pequeno, é simples, aconchegante e confortável, assim como você." Alina olhou com apreensão para o maduro Richard, que não era tímido e sabia como fazer elogios. Ela estava aparentemente vendendo pratos que havia preparado ela mesma, e o príncipe perguntou qual era o mais popular do cardápio. Era provavelmente um pouco tarde para perceber isso. Eles não se viam há muito tempo, e Richard parecia ter crescido muito desde então. Ela não tinha um cardápio fixo, cozinhava o que podia com os ingredientes que estavam disponíveis no momento. Então ele perguntou: "Sempre tem algo novo aqui para esperar?" Ela estava sempre interessada em inventar novos pratos, mas então contou a Richard que também estava interessada em saber sobre ele. Lisa perguntou como ele tinha estado todo esse tempo. Recentemente o chamavam de capitão, e Maximilian pensou sobre isso.
Ele confessou a Lisa que era tudo verdade e que de fato não frequentava mais a academia. Por quê? Ela se surpreendeu. Talvez as aulas fossem muito difíceis ou... Não, Richard a interrompeu. Ele pulou séries e já havia se formado na academia há muito tempo. Ele faltou aulas? A garota perguntou novamente, surpresa. O rapaz confirmou. Para ser honesto, no início foi difícil. Todos já sabiam quem ele era e de onde vinha, e ele se transferiu no meio do ano letivo. Então não era fácil acompanhar também. Foi difícil, mas justamente isso fez com que ele trabalhasse ainda mais. Ele não queria desapontar as esperanças de Lisa. Suas últimas palavras se tornaram uma reprovação para ambos. No fundo, Helena pensava que Richard tinha mudado muito. As memórias associadas a ele eram apenas da infância deles, então ela supôs que agora ele seguiria um caminho completamente diferente. Richard, preocupado, se virou para Lisa e perguntou por que ela havia se tornado repentinamente silenciosa. Nada de especial, ela respondeu, mas ao contrário de suas expectativas opressivas, nada havia mudado em Richard. Lisa admitiu que estava simplesmente verdadeiramente feliz. Mesmo após tantos anos, seu coração permanecia o mesmo de antes. Richard ficou feliz ao vê-la de bom humor e perguntou se ela se lembrava que promessa haviam feito naquela época. "Sopa de abóbora!" exclamou o menino. "Você prometeu fazê-la para mim quando eu voltasse." De fato, agora a princesa se lembrava dos desejos do menino que partia para a academia e perguntou, atônita, se ele ainda se lembrava disso. "Claro", respondeu o príncipe. "Pode-se dizer que eu me prendi a essa promessa, suportando todas as dificuldades." Richard admitiu que era bom que ele reconhecesse tanto o valor dela quanto seu talento culinário. Então ela disse que faria sopa para ele. "Mesmo?" Richard perguntou entusiasmado. "Quando você vai fazer?" "Agora mesmo." "Espere", ela disse, freando o ardor do jovem. Primeiro ela precisava verificar se tinha os ingredientes necessários. Ufa, Helena pensou. Que tipo de sentimento é esse? Por um momento, Richard parecia tão doce para ela. Então por que ela estava tão inquieta? Talvez ela presumisse que fosse porque não se viam há tanto tempo e que precisava se acalmar enquanto cozinhava. Observando a garota, ele notou que ela não olhava para os pés quando andava. Richard a chamou, avisando-a sobre a caixa sob os pés dela, mas naquele exato momento, ela tropeçou nela. No entanto, Maximilian chegou a tempo e segurou a garota, evitando que ela caísse. Não esperando se encontrar nos braços de Richard assim, Lisa se sentiu envergonhada, e seu coração, combinado com o medo, começou a bater mais rápido. Inclinando-se sobre ela, Richard chamou Lisa pelo nome. Ele disse que era perigoso e perguntou se ela estava bem. Havia um sentimento de inquietude em seu peito. "Oh, sim", a garota respondeu atônita. Richard percebeu sua vergonha e a soltou, dando um passo para trás. O príncipe perguntou se ela estava se sentindo desconfortável, explicando-se, mas ela interrompeu, dizendo que deveria ter sido mais cuidadosa. Um silêncio constrangedor caiu entre eles, que Lisa quebrou dizendo que iria para a cozinha buscar ingredientes. Mas antes de sair, Helena sugeriu que Richard tomasse um banho primeiro e apontou onde era o banheiro, presumindo que ele estivesse cansado após uma longa viagem. "O banheiro é por aquele lado", a garota repetiu novamente, dizendo que ele poderia usá-lo à vontade. Ela pediu ao rapaz para não se apressar e relaxar, dizendo que estava saindo. Mas Maximilian estava envergonhado. Percebeu. Ela estava muito perto, e o príncipe temia que ela não ouvisse seu coração batendo. Ela cortou a abóbora cozida ao meio e a fritou levemente, e a cebola para que se infusionassem com o aroma da manteiga. Adicionou leite e creme fresco. Cozinhou em fogo brando e amassou os vegetais até que ficassem macios. E, finalmente, a sopa de abóbora estava pronta. Fazia muito tempo que ela não cozinhava para ele. Richard ainda era pequeno, e ele tentara comer ervas venenosas quando se conheceram pela primeira vez. Richard se esqueceu completamente das regras de etiqueta à mesa. Mas Richard, que ela acabara de ver, não, ela precisava parar de pensar nisso. Ela se tranquilizou dizendo a si mesma que havia passado muito tempo, e ela simplesmente havia se empolgado. "Já se passou muito tempo", disse o rapaz que saía do chuveiro e perguntou o que havia com ela. Não esperando que Richard aparecesse tão de repente, Alina ficou muito surpresa que ele já houvesse saído do banheiro. Ele olhou para o prato com interesse, dizendo que sentia um cheiro delicioso, e como se estivesse com fome, perguntou: "Você vai experimentar para que eu possa experimentar também?" Helena não se recusou, observando o principal conhecedor de sua habilidade. O príncipe disse que estava tão saboroso quanto ele lembrava. Alina olhou para as gotas de água escorrendo pelo corpo de Richard e disse a si mesma para não prestar atenção. Ele havia crescido, mas ainda era o mesmo Richard.
Ela disse que ele pegaria um resfriado e mandou que ele secasse o cabelo, e embora ele se recusasse, ela insistiu. Tudo já estava pronto. Ela só precisava ter certeza de que ele estava bem alimentado e aquecido. O fato de ele ser um pouco mais velho não significava que nada havia mudado. O príncipe, enrolado em um cobertor, perguntou descontentemente se ela queria que ele comesse assim, e Lisa perguntou se estava quente ali. Richard não conseguia entender o que a garota estava tentando alcançar, mas concordou porque isso evocava nostalgia. Ele perguntou a ela se ela se lembrava que havia lhe emprestado um cobertor, dizendo que estava esfriando à noite. Fazia tanto tempo que ela ficou surpresa que ele ainda se lembrasse. Claro, respondeu o rapaz. Afinal, foi você, Lisa, que me deu isso. Alina sentiu pontadas de consciência e se desculpou com Richard por ter desaparecido repentinamente naquela época. No passado distante, havia coisas que ela não podia comentar. Ele ficou chocado ao voltar da academia. Ela era a única razão pela qual ele conseguiu suportar tudo isso. Então era verdade que ele estava solitário e se sentia perdido, mas o que ele mais temia era a ideia de que talvez nunca mais a visse. É por isso que, naquele momento, bastava para ele saber que ela estava a salvo. Era tocante. Lisa perguntou se ele havia comido sua sopa e se ofereceu para trazer-lhe mais uma porção. Não é necessário, realmente, disse Richard, mas Lisa insistiu que ele ficasse parado. Ela voltaria. Pediu que ele apenas sentasse e esperasse. E saiu para ter um pouco de privacidade e organizar seus pensamentos. Agora ela estava dominada por sentimentos mistos e estranhos. Antes disso, ela havia deixado o palácio, nunca mais para se encontrar com ele. Nesse ritmo, ela... Mas de repente, uma voz aterrorizante pairou no ar. Ela parecia preocupada. Dirigindo-se à sua irmã, ele pressionou a garota contra a parede, cortando sua rota de escape. Perguntou por que ela não falava com o irmão sobre suas preocupações. Perguntou a Henrik. Alina pensou com um arrepio. O que ele está fazendo aqui? Henrik cumprimentou Alina e perguntou se era muito grosso dar um olá, embora ela não parecesse feliz em vê-lo. O ex-príncipe admitiu que tinha sido difícil encontrá-la. Chega de conversa, ela ordenou, perguntando por que ele a procurava novamente. Afinal, a princesa entendia perfeitamente que o Henrik que ela conhecia não teria vindo simplesmente para verificar se ela estava viva. A família real de Genetart ainda era procurada, mas ela finalmente conseguira se estabelecer ali. Ela não queria que Henrik arruinasse seus esforços. Então, indo direto ao ponto, ele perguntou a Alina se ela parecia próxima do segundo príncipe de Marhalka. O quê? A garota perguntou ansiosamente. Seu irmão disse para ela não fazer-se de boba. Ele o viu dentro. Quando soube que ela havia saído do palácio, ficou furioso, mas parecia que ela ainda seguia suas ordens. Isso é bom. Ela se atrasou, mas ele ainda a ouvirá. Por quê? A garota pensou com medo. Porque ela não conseguia se liberar de seu passado. Ela tentou ao máximo levar uma vida normal, mas a sombra de seu passado nunca a deixou. Pressionando-a contra a parede, Henrik ordenou a Alina que lhe contasse tudo o que sabia sobre o segundo príncipe. Ele salvou a vida dela, então é melhor que ela faça valer a pena. Mas Helena não conseguia. Ela simplesmente não queria se envolver nisso. Não queria trair sua amiga nem morrer. Deixe-a ir. Um grito do lado repentinamente penetrou os ouvidos do príncipe caído. Girando sua espada, ele caiu em cima dele. Henrik reconheceu rapidamente essa magia e, conseguindo pular para trás, disse: apenas veja essas pessoas. E perguntou ironicamente o que trouxe o segundo príncipe do Império Marahok aqui. O príncipe do Império ordenou que ele respondesse rapidamente e ordenou ao estranho que se identificasse a menos que quisesse ser punido imediatamente por levantar a mão contra sua Lisa. Sua Lisa? Sim, Henrik perguntou sorrindo. Isso significa... Ele murmurou em concordância, fixando seu olhar em Alina. Havia relatórios suficientes para aquele dia, e ele estava prestes a sair quando Richard gritou: pare! Eles ainda não terminaram! Se ele esperasse pacientemente, teria outra chance. Príncipezinho. Então ele sugeriu guardar o conhecimento para a próxima vez. E desaparecendo de vista, disse à sua irmã: até mais, chamando-a de Lisa Kruger. Droga, Maximilian xingou, avaliando a velocidade do inimigo. Ele não vai longe, Richard disse. Ele terá que enviar uma pomba-correio imediatamente. Ele perguntou a Lisa se ela estava bem, presumindo que ela estivesse assustada. E ela se perguntava o que fazer agora que seu irmão sabia onde ela estava. Ela precisava sair daqui o mais rápido possível, mesmo que isso significasse apenas um dia de antecedência. O príncipe tentou obter uma resposta dela, e ela estava pensando para onde ir desta vez, para onde correr, onde ela deveria estar. Mas então, Lisa perdeu a compostura devido a emoções fortes.
Richard só conseguiu pegá-la em seus braços. Ele se lembrou de sua infância, de seu irmão, que enquanto quebrava um prato, perguntava a Zelena: ele não te disse que nada de bom viria de resistir a ele? Quando ela vai contra seu irmão, ela merece punição. Pisando no bolo com sua bota, ele ordenou que ela comesse, um prato apropriado para uma garota patética como ela. Helena pensou que não deveria contradizer seu irmão, deveria fazer exatamente o que ele dizia, mas de repente, antes da humilhação inevitável, ela foi parada pela mão e pela voz de uma criança. Não! Lisa disse. O menino perguntou se ela não havia lhe dito que não deveria comer nada. Então por que, Lisa? Por que você continua a fazer coisas que só te prejudicarão? Contendo as lágrimas, ela estava prestes a responder Richard, mas de repente acordou. Vendo o teto familiar, percebeu que estava em seu quarto e lembrou que havia perdido a consciência. Mas de repente percebeu que algo estava errado com a cama. Parecia que algo a impedia de se mover, e esse obstáculo se revelou ser Richard. Ela se perguntou surpresa se ele estivera ali o tempo todo. Ele até segurou sua mão. Talvez por causa do sonho que teve mais cedo, ela não conseguia nem olhar nos olhos dele. Ela precisava fazer o café da manhã. Pensou que ele estaria com fome quando acordasse. Mas Helena não conseguia entender por que tinha sonhado algo assim. Richard não era mais o mesmo garotinho que fora antes. Quando ele acordar, ela precisaria dizer a ele para ir embora. Ela também precisava sair, daqui o mais rápido possível. Suspirando, ela perguntou ansiosamente como poderia contar a ele. Diga a ele o que Richard perguntou novamente, encostando-se a Lisa e olhando para seu rosto preocupado. Ele perguntou a Lisa para onde ela estava prestes a desaparecer desta vez. Alina olhou para ele com surpresa, estupefata por como Richard poderia ter adivinhado seus planos. Ela estava prestes a se justificar, mas as palavras simplesmente não vinham à mente. Então Richard disse: está fervendo, a sopa está prestes a transbordar. E ele estava certo. Ela pediu a ele para esperar um segundo. Só agora percebeu que havia deixado a sopa no fogo por tempo demais. Tudo bem, disse o príncipe. Ele achou que deveria se desculpar, mas mais importante, parecia estar no caminho. Ele disse que iria se sentar ali. Lisa disse que ele não precisava, mas no fim, olhou para ele com culpa e não o impediu. Aquela suave tocada passou pela minha cabeça novamente, e a pergunta ficou martelando na minha mente. Ela iria desaparecer novamente? A garota levantou os olhos da sopa para Richard, que disse, pensativo que não queria incomodá-la. O café da manhã de hoje estava maravilhoso, disse Richard. Parecia delicioso, provando com gosto, dourado e torrado por fora, macio como pudim por dentro. A torrada, o mel e as framboesas apenas aprimoraram o sabor. Isto é incrível, disse Richard com admiração. Parecia que ele poderia comer isso para sempre. Ela ficou feliz que ele gostou. Richard finalmente viu Lisa, mas agora essa alegria ficou para trás. O garoto admitiu que estava preocupado que ela estivesse em perigo novamente, sozinha onde ele não podia vê-la. Maximilian entendeu por que ela deixou o palácio. Ele perguntou se era por causa daquele rapaz que a tocou ontem. Ele sentiu uma aura extremamente desagradável. Então imediatamente entendeu tudo. Por isso ele estava preocupado. O garoto tinha medo de deixar Lisa sozinha ali. Ela chamou Richard, mas ele disse a Lisa que realmente queria que ela fosse feliz. Então o príncipe perguntou se ela o permitiria protegê-la. Ele não queria que ela estivesse em perigo. Se ela estivesse com ele, não precisaria enfrentar coisas terríveis. Além disso, ele queria comer a comida dela para sempre. O rapaz perguntou a Lisa: "Isso não é possível? Você está brincando", exclamou Marika, deixando cair o prato. "Que tipo de pessoas?" ela perguntou. "Ela está dormindo, certo?" Então, ela encontrou sua irmã e Lisa cumprimentou Marika alegremente. Elas não se viam há muito tempo, e ela perguntou se estava tudo bem com ela. "Onde você esteve todo esse tempo?" perguntou a garota entediada, chorando e chamando Lisa de idiota. Sério, ela simplesmente desapareceu e não enviou uma única carta. Depois disso, Lisa se desculpou, admitindo sua culpa. A irmã insistiu que era melhor ela explicar tudo e perguntou o que tinha acontecido. Mais importante, perguntou em um sussurro por que ela tinha vindo com o segundo príncipe. Houve algumas circunstâncias. Ela respondeu awkwardly, dizendo que não podia contar tudo ainda. O príncipe disse a Lisa que se ela tivesse terminado, era hora de irem. Já estava tarde. Exatamente, disse Lisa, concordando com Richard. A princesa disse a Marika que ela viria vê-la durante o dia e se despediu até amanhã, deixando-a confusa. "Oh, Lisa!" disse a garota enquanto corria. "Por que ela está sempre com pressa?" De repente, Marika percebeu que tinha chamado o segundo príncipe de Richard, o que era de alguma forma suspeito. Mas, no geral, Marika achou que isso poderia parecer muito familiar para ela. Na rua, o príncipe pediu a Lisa que lhe entregasse sua bolsa, mas a garota
garota disse que poderia carregá-la sozinha. Ele pediu a ela para não dizer que estava tudo bem e pegou a mala. Lisa agradeceu a ele, awkwardly. No final, Richard a convenceu. Ela não sabia quando Henrik poderia aparecer nesta casa e não queria viver com medo todos os dias enquanto escondia o fato de que era a princesa de Genatart. Ela só precisava encontrar uma maneira de sobreviver. Ela perguntou a Richard para onde estavam. Indo. Ele respondeu que para onde ela iria morar. Eles estão no local, disse o príncipe, levando a garota até a casa. Ele disse a ela para entrar. Lisa pensou que um quarto usado pelos servos seria mais do que suficiente, e ao abrir a porta da casa, ela pensou no que ele havia decidido cozinhar, congelando de choque. Ao entrar no quarto luxuosamente mobiliado, Lisa perguntou a Richard onde estavam. O príncipe perguntou se ela tinha gostado. Ele preparou isso para sua comodidade. Agora ela não. Teria que se preocupar com nada. Mas Lisa se desculpou com Richard e disse que ficaria com Marika esta noite. Mas por quê? Ele perguntou preocupado. Este agora é o seu quarto, é melhor você ficar aqui. Mas ela respondeu que era impossível. Este quarto era incrivelmente caro. Ele poderia achar que estava fazendo algo bom, mas para os outros, seu cuidado poderia parecer muito ruim. Ela estava grata a ele por salvá-la, mas nunca teve a intenção de viver da caridade dele. Ele pediu que ela esperasse e se desculpou, mas Lisa disse que conversariam sobre os detalhes amanhã e desejou boa noite a Richard. Então ela correu, deixando um garoto confuso que nem queria que as coisas terminassem assim. Na manhã seguinte, Lilith perguntou a Richard por que ele estava tão sombrio logo de manhã. O conselho matutino estava prestes a começar. O príncipe fez uma cara emburrada e disse que não iria. Ele não estava a fim de fazer nada hoje. Esse comportamento infantil enfureceu a irmã mais velha, e ela não ficou apenas parada. Ele perguntou a Lilith por que ela lhe bateu. Ela tinha uma mão pesada. A garota explicou. Por que você está agindo como uma criança? Deus! Ela perguntou com um suspiro. Quando você vai crescer? Olhando para ele, era óbvio que ele havia deixado seu café da manhã intocado novamente. Isso! Exclamou o garoto. Estava horrível. Então eu não consegui comer. Horrível? Perguntou Lilith. Como você está mimado? Você é um príncipe. Então por que é tão difícil com você? Ela pediu, ordenando que ele simplesmente calasse a boca e comesse. A equipe da cozinha irá odiá-lo, mas nada disso se compara nem um pouco à comida de Lisa. Ela realmente acha que ele vai comer isso? Lisa, Lisa! Ele repetia incansavelmente com irritação e decepção. Isso parecia suspeito para Lilith, e ela perguntou o que havia acontecido. Então ele contou à irmã sobre o incidente recente, que fez a princesa exclamá-lo. Lisa voltou. Ela perguntou por que ele não tinha lhe contado algo tão importante antes. Ela também queria vê-la. Ela era um coelhinho delicado. Não, tudo acabou. Parece que Lisa não gosta daqui. A irmã dela respondeu sarcasticamente. Quem se sentiria confortável naquela sala assustadora? Mas Richard estava indignado. Ele fez isso apenas porque estava preocupado com ela. Ele só queria estar com ela. Lilith perguntou onde Lisa estava agora, e Richard sugeriu que talvez ela estivesse na cozinha do Palácio Imperial. Ela entendeu o que ele queria dizer. Agora tinha uma ideia geral da situação. Ela disse para ele se preparar. Ele perguntou por que ela estava levando aquilo, mas Lilith podia fazer o que quisesse. Ele ainda não ia comer aquilo, e ela não podia mais suportar vê-lo nesse estado. A princesa pediu ao irmão que esperasse um pouco, prometendo que em breve forçaria um pouco de comida em sua boca. Richard se perguntou o que ela estava planejando de qualquer maneira. Marika chamou Liz para segui-la e perguntou se era ok apenas aparecer e dizer olá. Claro, respondeu sua irmã. Não há razão para que ela não pudesse fazer isso, e ela provavelmente está interessada em saber como todos estão indo na cozinha. Isso era verdade, mas ela duvidava que estivessem felizes em vê-la quando de repente ouviram vozes preocupadas com sua sobrevivência. O que aconteceu? Perguntou uma. Não, respondeu a menina. Ela estava apenas preocupada se Sua Alteza iria gostar de sua comida. A menina pediu que não se preocupasse. Ela se esforçou ao máximo. Além disso, ela sabia da atitude do príncipe em relação à comida. Fosse qual fosse o prato, ele nunca experimentaria mais do que 3 garfadas. Deus, disse Marika. Eles estão falando disso de novo. Lisa perguntou quem disse isso, mas Marika explicou que era exatamente como ela tinha ouvido. Esse é o maior problema do cozinheiro, príncipe, pensou. Eles estavam falando sobre o irmão mais velho de Richard. Ele sempre parecia uma pessoa difícil. O segundo príncipe parecia comer normalmente em sua juventude, mas as meninas estavam curiosas para saber por que ele se tornara tão exigente. Pare, pediu Lisa surpresa. O segundo príncipe? Marika respondeu. Sua Alteza Maximilian.
Seja o que for que cozinhem, ele sempre diz que não gosta e não come o suficiente, razão pela qual o chamam de príncipe das 3 garfadas. Ela estava brincando. Sim, Lisa estava preocupada. Richard odeia comida. Ela mal conseguia imaginar uma coisa dessas. Não existe ninguém que coma melhor que Richard. E ele estava falando com toda a seriedade, querendo comer a comida dela sempre. Lisa chamou Marika, mas então, como um raio do Nussadir azul, uma voz hostil ressoou. Foi ousadia da parte dela apenas vir aqui. A menina perguntou desafiadoramente onde ela achava que estava. Trudy não se lembrava de tê-la deixado entrar em sua cozinha. De novo, faz um tempo, ela disse cumprimentando Lisa Kruger. Ela saiu correndo sem dizer uma palavra, e agora ela tem a ousadia de aparecer novamente. Não me diga que ela pensa que simplesmente a levarão de volta. Não, respondeu Lisa. Ela não quis dizer isso. Ela apenas queria dizer olá. Trudy perguntou. Depois de todos os problemas, ela quer dizer olá? Ela não pertence aqui. Ela ordenou que se mandasse, mas então a chefe a parou. O que é todo esse barulho? Perguntou irritada. Nada, respondeu Trudy afetuosamente. Ela simplesmente irrompeu aqui. Irrompeu? Perguntou a mulher novamente, aproximando-se e de repente notando Lisa. Ela perguntou a Lisa, surpresa, o que ela estava fazendo ali, e Lisa queria se explicar para a chefe, mas ela pediu que deixasse as explicações para depois. Elas tinham um convidado importante. Ela disse a Trudy para imediatamente reunir todos na cozinha. Ela anunciou que Sua Alteza a Princesa havia chegado. Que princesa? As 3 meninas perguntaram atônitas. Lilith supôs que todas soubessem por que ela estava ali. O segundo príncipe novamente se recusara a comer. Observando a chefe, Marika e os outros, Lisa percebeu que todos no salão imediatamente congelaram. Se Sua Alteza deixasse sua comida, isso significava que havia um problema com a preparação em si. A chefe se desculpou com Sua Alteza, dizendo que fizeram tudo o que podiam para agradar Sua Alteza. Está tudo bem, Lilith respondeu. Ela sabia perfeitamente como ele era exigente, mas as coisas não poderiam continuar assim. Então, decidiu escolher um chefe exclusivo para o segundo príncipe. Chefe exclusivo? Certo. Seria bom ter alguém em quem confiem completamente. A condição era a mesma de sempre. Tudo o que eles tinham que fazer era tentar agradar o segundo príncipe. Qualquer um que pudesse cumprir essa condição poderia participar. Parecia que ela estava pronunciando essas palavras como se estivesse se dirigindo a Lisa. Olhando para ela, a princesa anunciou que se reuniriam aqui novamente na semana seguinte e esperava que muitas delas comparecessem. Ela pediu que trouxessem resultados que satisfizessem o segundo príncipe. Lisa refletiu sobre isso. As meninas pensaram no que elas iriam fazer, se deveriam participar, mas estavam inseguras sobre isso. Ela devolveu o que havia preparado hoje. Como ela deveria agradá-lo, pensou que só havia uma pessoa ali que tinha uma chance. Trudy perguntou se ela realmente planejava participar. Ela aconselhou a não perder tempo. Seria melhor para todos. E perguntou por que não apenas desistir dessa ideia. Era uma pena trabalhar tão duro apenas para falhar. Lisa perguntou a Marika por que Trudy estava tão confiante. Então se ele comeu um pouco de algo de sua comida. Ela explicou em um sussurro. O que... Provavelmente é por isso que ela está tão confiante. Notando a discussão, Trudy perguntou a Lisa se ela ainda estava lá. É honestamente óbvio que ela está tramando algo. Trudy expressou suas observações. Ela perguntou se achava que se ganhasse essa competição, seria autorizada a entrar no Palácio Imperial novamente, e aconselhou-a a desistir. Alguém como ela nunca conseguiria agradar o segundo príncipe. Ele é uma pessoa gelada, sem coração, que é impossível de agradar. Richard, gelado e sem coração, pensou Helena. Isso não pode ser. Ela perguntou a Trudy se ela realmente achava que Sua Alteza era desse tipo. Ela sugeriu que esclarecessem isso e vissem quem poderia preparar um prato que Sua Alteza gostasse. Se ela perdesse, teria que retratar suas palavras. Ha! Trudy riu irritadamente, pensando que ela deveria estar brincando. Ela vai se arrepender disso. Ao saber da notícia pela irmã, Richard estava indignado. Por que ela precisava fazer uma coisa dessas? Por que ela o nomeou? Um chefe exclusivo? Ele não precisava dele. Ele disse para ela cancelar tudo imediatamente. Se ainda comesse normalmente, Lilith disse, faça algo. Ele perguntou. Não é tão simples. De qualquer forma, ele estava certo, disse Lilith. Lisa está no Kun. Então Lisa também está participando. O príncipe estava inspirado. Quem sabe? Ela respondeu. Ela não tinha certeza sobre isso, embora qualquer um pudesse participar. Lisa, como sua chefe exclusiva, perguntou ao rapaz, e ele decidiu encontrá-la naquele momento. Não tão rápido, Lilith disse, pedindo que ele voltasse. Ele era o juiz.
Se fossem vistos juntos, isso colocaria Lisa em uma posição awkward. Assim, Richard ficou chateado. Ele não conseguiria ver Lisa até o dia da competição. Lilith achou que seria melhor assim, mas Richard estava preocupado porque não haviam conversado desde aquele dia. Mas, de repente, o príncipe teve uma ideia brilhante. Abrindo a janela, chamou seu animal guardião. Havia uma maneira de ver Lisa sem se encontrar pessoalmente. Então, ele enviou Teal até ela. Enquanto cozinhava em casa, a princesa notou um pássaro na janela. Ela o deixou entrar e gritou de alegria, chamando o pássaro pelo nome e perguntando como ele estava. Fazia uma semana desde que ela voltara ao Império. E agora, ela estava participando de uma competição para se tornar a chefe de Richard. A competição de culinária logo após seu retorno foi um pouco atrapalhada, mas isso foi para o melhor. Era hora de mostrar do que ela era capaz, especialmente depois daquelas palavras ofensivas de Trudy. Ela se perguntou por que tinha ficado tão irritada com suas palavras na época. Era tão diferente dela. Tio disse a Lisa que ela parecia meio sombrinha e preocupada. Ele perguntou se ela estava triste. A garota se desculpou, com ele. Ela o fez esperar, mas não era nada disso. Ela estava apenas absorta em pensamentos. Devido aos preparativos para a competição, Lisa não conseguiu ver Richard por quase uma semana. Ela se sentiu um pouco culpada pela forma abrupta como terminaram na última vez, mas focar nos preparativos era a melhor coisa que ela podia fazer naquele momento. Ela pediu a Teal um favor, pedindo que transmitisse uma mensagem a Richard de que ela esperava que eles se encontrassem em breve, e lhe agradeceu. Pi, a pintinha, chiou de aprovação. Lisa agradeceu a ele, chamando-o de o garoto mais esperto. Ela contava com ele. Marika chamou Lisa, perguntando se ela estava lá e se tinha 1 minuto. Claro, a garota respondeu, enquanto ao mesmo tempo deixava Teal ir. Marika estava com medo que ele tivesse voado por causa dela, mas Lisa a tranquilizou, dizendo que ela iria mandá-lo de volta de qualquer forma. Olhando para Teal, pediu a Richard que esperasse um pouco mais. Ela utilizaria cada segundo que lhe restasse. Assim, Marika perguntou como estavam os preparativos. Lisa se surpreendeu que sua irmã quisesse falar com ela sobre isso. Claro, disse Marika. Estavam falando sobre ela. O tema da competição era molho cremoso. Naquele dia, Sua Alteza, a princesa, lhes enviou as seguintes instruções. O segundo príncipe nunca toma mais do que 3 garfadas de qualquer prato, mas isso é simplesmente uma questão de preferência. Eles sabiam que ele adorava alimentos como batatas cozidas ou peito de frango apenas para sobreviver, mas 2 dias depois, isso realmente poderia ser chamado de uma refeição completa? Ela pensou nisso e percebeu que ele comia pratos com creme muito bem. Então, a tarefa deles era preparar um prato delicioso com um molho cremoso que seu irmãozinho realmente gostaria. Ela estava ansiosa por isso. Foi isso que Lisa explicou. Disse que precisava preparar algo que atendesse a essas condições. Finalmente, eles poderiam testemunhar as habilidades da chefe. Lendária em primeira mão. Kaiden não podia esperar. Pensar que ele estava conhecendo a famosa chefe novamente. Ele mal podia esperar para ver o que ela cozinharia desta vez. Uma chefe lendária? Lisa perguntou cautelosamente. Oh, Marika respondeu. Eu esqueci de mencionar. Agora, ela é um dos tópicos mais discutidos no palácio. O que isso significa? Perguntou Lisa. E por que isso? Marika explicou que ela é uma verdadeira celebridade no mundo culinário. Ela se lembrou de um banquete com o embaixador vários anos atrás, quando ela desapareceu imediatamente após a vitória, e rumores começaram a se espalhar pela cozinha. Dizia-se que havia uma chefe lendária que preparou um prato como nada visto antes. Havia rumores de que ela deixou o palácio porque não havia mais ninguém que pudesse satisfazer suas exigências culinárias. Assim, basicamente, essa competição seria entre ela e Trudy, a sous-chefe do Palácio Imperial, contra a chefe lendária. Ela não fazia ideia de que as coisas tinham se desenrolado dessa forma, mas Lisa parecia tão ocupada na época que não lhe contou nada. Entendo, Lisa respondeu timidamente. Ela nunca pensou que ainda haveria pessoas no palácio que a lembrassem, mas se as expectativas estavam tão altas, ela queria tentar ainda mais para corresponder a elas. Vendo como sua irmã começou a parecer muito mais relaxada, Marika ficou feliz. Ok, ela disse. O show acabou, e é hora de o público ir embora. Já? O cavaleiro reclamou. Ele ainda não descobriu o que a Lady Lisa está preparando. Você descobrirá no dia da competição, Marika respondeu. Finalmente, ele disse a Lady Lisa que estava ansioso por isso. Marika suspirou. Finalmente, um pouco de silêncio. Ela perguntou a Lisa por que não iam dar uma volta para clarear as ideias. Uma volta? Lisa perguntou. E sua irmã respondeu. Sim,
porque ela está constantemente trancada se preparando para a competição. A propósito, tudo o que ela fez desde que chegou aqui foi cozinhar. Ela nem teve tempo para respirar. De repente, fiquei interessado em quão mudada havia a paisagem do palácio e o que Richard estava fazendo agora. Mas a resposta não demorou a chegar. Assim que caminharam mais longe, ouviram um grito e viram uma espada voando pelo céu. Yurek resistia ainda menos hoje do que o normal. O cavaleiro imediatamente pediu desculpas, e o príncipe ordenou que ele se levantasse e erguesse sua espada. Quem é esse? A princesa pensou cautelosamente. Ele disse com concentração que o treinamento ainda não havia acabado. E Lisa se perguntou se este realmente era o Richard que ela conhecia.